análise do contexto, entraram em contato com o Paulo, que aí gentilmente entrou em contato comigo, sugerindo que vocês fizessem uma oficina no modelo de uma coisa que fizemos um ano atrás, um ano e meio atrás, com a Maribel e a Meilin, aluna e colega de vocês também. O objetivo hoje é mostrar como os recursos do Geoportal e como isso pode ser utilizado para a atividade, né? O Paulo Honorato é colega de vocês, da FAO, estudante da FAO, ingressou em 2019, né, Paulo? Foi. 2019, fez o PA3 comigo, já nesse modelo à distância, né, e tem atividades, né, sempre muito empolgado sempre muito empolgado e muito autônomo, muito ativo com relação às atividades. Então, está envolvido com pesquisa, né, fez monitoria, faz atividade de extensão, né, então isso é mais uma contribuição dele. Obrigado de novo, Paulo. Fique à vontade. Obrigado. Eu não sei se muita gente já me conhece, eu fui monitor de vocês no PA1 com a Maria Cláudia, então alguns já devem me conhecer, não todos. E muito provavelmente, às vezes, vou pegar uma matéria com vocês, inclusive devo estar pegando, se não me engano, BIM e Conforto, acho que estou pegando na turma de vocês, não tenho certeza. Mas aí é isso, eu estou no 5º semestre e qualquer dúvida também com outras matérias, se eu souber responder, é claro, vocês podem me perguntar. E aí, para começar tudo isso, vai ser uma introdução para o que é o QGIS. Eu acho que dá para sair com uma boa base do que eu vou mostrar aqui para vocês, que é também mais direcionado com o que vocês vão precisar usar para a realização desse exercício, que eu também fiz quando eu fiz o meu PA com a Maribel e com o Leandro. Então, é algo que pode ajudar, inclusive, até mesmo em outras matérias, porque uma coisa que vocês vão perceber é que essa parte de urbanismo é muito difícil de representar, principalmente virtualmente. A mão você já faz de uma vez, agora virtualmente é muito difícil, porque é pesado, antes de qualquer coisa, você está representando uma cidade inteira, e a gente não sabe, os softwares não são tão intuitivos quanto os que a gente já usa em arquitetura, tipo SketchUp, ArchiCAD vocês aprendem com o Neander em BIM, e alguns até fizeram PA2 com ele, então acaba que urbanismo a gente acaba tendo essa dificuldade em representação e trabalho também. E aí eu pensei que isso poderia até ajudar tanto para esse exercício quanto também para a futura disciplina de vocês. Então eu vou começar aqui apresentando a minha tela, porque um ponto muito importante é para baixar o QGIS, né, antes de qualquer coisa. Eu pensei em fazer isso bem esmiuçado, porque eu sei que tem gente que acaba tendo dificuldade, uma certa resistência com softwares, então eu pensei em fazer isso desde o início até onde a gente consegue chegar. Mas, simplesmente, para usar o QGIS ou baixar ele é pelo próprio site deles. É gratuito, inclusive, então é muito bom. Eu peço que vocês baixem a versão. Eles vão dar sempre a opção de vocês baixarem a versão 3.20. A minha versão ela é 3.18, se eu não me engano. Mas, dependendo da versão, alguns botões podem mudar de lugar. Mas, pelo que eu vi, a 3.20 para 3.18 não mudou muita coisa. Então, podem baixar 3.20 sem problema algum. Então, é só vir aqui em baixar e clicar nesse daqui, ó, Standalone. Esses aqui eu acho um pouco mais, sei lá, eu acho esse aqui mais fácil de instalar. Aqui, ó, recomendado para novos usuários. Então, ele tem essas duas opções, a 3.16 e a 3.20, porque a 3.16 já está aí há mais tempo, então ele já tem garantia de que está estável. Mas pode baixar a 3.20 sem problema, eu acho que ela está bem de boa. Eu baixei a 3.18 quando eu formatei o meu computador, estava usando a 3.14, então eles lançam essas atualizações frequentemente. Então é só baixar normalmente e instalar, não tem nenhum um segredo disso. Ele vai demorar um pouquinho, porque vocês estão baixando o programa inteiro. E enquanto, se vocês inclusive quiserem fazer isso agora, já ajuda, tipo, já bota aí para baixar, porque daqui a gente já vai falar do que o QGIS vai usar como uma base de dados. Então, o QGIS ele é um programa que a gente vai entrar nele ali mais tarde. Agora a gente vai direto para o Geoportal. Então, deixando ele baixando aí, ele já é um processo de... Vou até ir, né, pelo Google. Já é uma coisa que pode ajudando. Eu não vou baixar porque eu já baixei o meu. Mas aí, indo agora para o Geoportal, vocês já devem ter entrado em alguns momentos da graduação já. Não sei se para o PA2 vocês usaram. Mas o que acontece? Aqui no Distrito Federal, a gente tem a sorte de ter um rico levantamento.
cartográfico sobre o Distrito Federal. Então, o Geoportal ele é a plataforma que compila todas essas informações que são levantadas, grande parte pela CEDU, eu acho que alguns outros órgãos também fazem levantamento que vem parar aqui. Então, é uma coisa que o Distrito Federal tem que muito dificilmente outros estados têm. Eu sei que São Paulo tem o GeoSampa, que é muito bom também. Agora, por exemplo, Goiânia, ou Goiás, né? O estado de Goiás. Já é uma coisa mais rudimentar, então é mais um sitezinho que você clica e baixa a camada. Então não é uma coisa, um mapazinho assim. Então é um lugar um pouco mais antigo, digamos assim. Não é tão bonitinho assim quanto o Geoportal. Que de primeira vista vocês podem até ficar um pouco confusos, mas ele recebeu uma atualização recentemente que deixou ele muito mais interessante. Só que essa atualização deixou ele um pouco faltando coisas que ele já tinha antes, então eles estão adicionando aos poucos, isso principalmente em questão de camadas. Mas partindo para o Geoportal, o que a gente principalmente vai precisar usar é só essa parte aqui, que é esse ícone aqui de camadas, que vai ter a lista de camadas. São vários temas, que são esses aqui, e dentro de cada tema tem a camada que a gente vai precisar. Então, são várias. Várias. E o bom é, como a gente tem esse mapa aqui, a gente consegue ver exatamente o que a gente quer. Então, por exemplo, cadastro territorial. Vocês estão no terceiro semestre, muitas coisas aqui vocês ainda não entendem o que é. Então, vocês vêm aqui, ativam a camada de cadastro territorial, e aí desativam ou ativam as outras camadas para vocês irem vendo o que exatamente vocês precisam. No nosso caso, o que a gente vai usar vai ser a camada de edificações. Ela tá um cinzinho aqui, eu acho que é porque ela ainda vai carregar. Mas a camada de edificações é uma delas. A gente tem também aqui a camada de vias, que é o sistema viário. Aí, aqui, ó, eixo de via, aí tem vias internas, caminho carroçado, viaduto. Então, ele mostra, assim que a gente ativa a camada, o que vai mostrar no seu mapa. Então, para o Geoportal, vocês vão ver assim, poxa, mas é meio estranho, não é muito entendível ou até legível entender o que está acontecendo aqui no Geoportal. Então, o que a gente faz? A gente baixa essas camadas dele e a gente usa no QGIS. Por isso que a gente vai aprender o QGIS, porque o QGIS é muito melhor de manipular essas camadas do que o Geoportal. O Geoportal ele é mais um banco de dados para isso. Ele tem essa ferramenta da gente conseguir visualizar, o que é muito prática, mas ele não é tão fácil de você manipular o shapefile, que é o nome desse arquivo, quanto o QGIS. Então, aqui, a camada de edificações, ela apareceu. Então, cada bloquinho, por exemplo, aqui, a gente está na asa sul, eu acho. Vou colocar aqui na UNB. Cada bloquinho, cada edifício, ele está levantado. Ele tem uma informação dentro de... Olha só. Então, tá aqui, número de pavimentos, altura aproximada, situação. Então, assim, várias coisas. E isso é dentro do shapefile. Ele é um arquivo que vai ter esse bloco, né? E também vai ter informações dentro dele. Então, se vocês forem perceber, inclusive, se a gente for ver aqui na camada de edificações, o ICC, ele não está levantado. Eu não sei o motivo disso. Agora, aqui em pavimento, ele já fica. Eu não sei se eles atualizaram isso, colocando o ICC só como pavimento, mas por algum motivo eu também senti falta de algumas edificações aqui para o lado da prefeitura. Então, por exemplo, a Maloca está levantada. Mas a prefeitura, por exemplo, ela não está constando. Então, eu acho que se é nessa nova atualização que eles fizeram, eles ainda não colocaram todas as camadas, ou elas na última versão, não sei o que aconteceu. Mas, por sorte, eu tenho um backup que eu fiz quando eu baixei essas camadas há uns 6 meses atrás, e elas estavam completinhas, então eu consigo mandar esse link para vocês. Tá, então, todo esse falatório para explicar um pouco o que é o Geoportal e o que são essas camadas. O que a gente vai precisar agora é baixar. E aí, como vocês estão fazendo um trabalho que ele envolve o setor comercial sul, a gente vai pensar o que exatamente precisa para o setor comercial sul, para a gente entender esse espaço, né? Então, as edificações seriam interessantes de ter, né? Seria uma camada que seria legal de ter.
As coberturas eu acho que já não precisaria porque já estaria na edificação em algumas. Mas, ó, aqui, por exemplo, acho que inclusive o Maristela, que é o edifício que vocês vão trabalhar, ele tem uma cobertura que interliga, então pode ser uma dessas. É que tem a marquise. É, As então tem, lonas, ele identifica as lonas que tem no térreo, dos dois lados do Maristela, e a marquise ligando com o outro edifício. sim, aqui, ó. Deixa eu ver outras camadas que talvez vocês vão precisar. Acho que as gevilhas vão ser camadas que vão ser úteis, né, para vocês conseguirem formar. Então todas essas aqui são muito boas para vocês conseguirem usar. E até travessia de pedestre, que esse eu nunca tinha reparado. Ele não aparece muito em todos os lugares, É. pelo que eu percebi. Por exemplo, aqui eu acho que é aquela travessia do eixo, né, para estação de metrô. Galeria dos Estados. Então tem muita coisa. Daí, o que a gente vai fazer é baixar essas coisas. E para baixar essas camadas do geoportal, você vai selecionar se você quer aqui. No caso, a gente pegou bem básico. Ainda vocês também precisam das curvas de nível, por exemplo, que vai estar aqui em topografia, se eu não me engano. Cartografia e topografia. Aí tem aqui, ó, articulação, cartas, levantamento topográfico. Não, acho que deve ser Speckled. Vamos ver se está em outro lugar. Vegetação, transporte, app, localidade, limite, geografia, evolução, equipamentos, dados. É muito de realmente ficar caçando a camada. Aqui é a app. Acho que talvez eles vão adicionar. Vou Talvez eles vão procurar aqui adicionar. também, Paulo. Qual que você está procurando? É a curva de nível. Tá. Topografia, levantamento topográfico. Vamos ver se tem alguma coisa com esse nome. Tem, só que ele não está mostrando as curvas de nível. Mas de qualquer maneira eu também tenho essa nessa minha pasta que eu tenho com várias camadas. Eu acho que por causa dessa atualização que eles fizeram, eles não colocaram ainda tudo. Então aos pouquinhos eles devem adicionar. Você tem vegetação? Vai saber. Não. Tá. Vou seguindo aqui então. A hidrografia é legal para alguns mais afastados, os mapas de situação, por exemplo, porque vai mostrar a Bacia do Paranoá, eu acho que é interessante. O Lago Paranoá, na verdade. Aqui, ó. Então, assim, a gente vai selecionando quais camadas a gente vai precisar para usar no QGIS. Eu vou começar aqui, vou só mostrar uma delas como se baixa, mas todas é a mesma receita, né? Então, vem aqui, procura a camada que você Nada, quer. eu também tentei chamar ele, mas cedo não veio, não. Tá vendo? Então, eu vou baixar aqui as edificações. Daí aqui, ó, 3 pontinhos aqui do lado das edificações, baixar a camada, ele já vai... Pode demorar, a camada de edificações, por exemplo, é uma camada que ela é pesada, porque você tem esses blocos de Brasília inteira, então, aí, ó, 18 segundos, 17 segundos, isso daí já é relativamente demorado, porque normalmente essas camadas vocês baixam em 1 segundo, muitas delas. Então é isso, daí vocês baixam, vocês vão ter esse arquivo zipado. Aí o que acontece? Esse arquivo zipado, se vocês abrirem, vocês vão ver que tem várias outras coisas dentro dele. E é aí que vocês vão precisar ser espertos. O que acontece com o QGIS? O QGIS, ele decora o caminho de onde esse arquivo está. Então, vocês vão fazer uma pastinha no computador de vocês e vocês vão colocar todas essas camadas organizadas nessa pasta. Por quê? Porque se um dia vocês precisarem alterar alguma coisa nesse arquivo, o que a gente precisa saber aonde que estão essas camadas que vocês baixaram. Por exemplo, eu tenho a minha pastinha aí que eu vou compartilhar com vocês depois. É uma pasta que eu tenho camadas que eu utilizei ao longo do tempo de Brasília. Então, se eu vir aqui, ó, eu tenho aqui camadas de geoportal, que são algumas das camadas que eu mais utilizei. Então, aqui tem várias. Tem a alto risco de perda de recarga, apeado no Planalto Central, tem campos e quadras, cobertura de solo, conjunto, curva de nível de 1 metro, de 97, de 2016, de 2009, então é um monte de camada que vai ao longo do tempo. Não são todas, porque são muitas, mas são as que eu mais utilizei.
Então, essas aqui são algumas que eu consigo compartilhar com vocês, que é basicamente o que eu fiz. 3 pontinhos, baixar camada. Então, as que não aparecer, por exemplo, às vezes é porque não tem, às vezes pode ser que vocês vão colocar em baixar e aí ele aparece uma página de erro. Por quê? Porque o geoportal ele pode estar caindo ou alguma instabilidade na rede. Então, aí vocês esperem uns 30 minutos, tenta de novo. Daí eu recomendo que vocês venham aqui, justamente porque, por exemplo, a de marquises e de cobertura são camadas que eu não tenho. Por exemplo, a de cobertura, que aqui mostrou principalmente as conexões dos edifícios, né? Eu vou baixar elas agora. Aqui, ó, elas estão em roxo. Então elas baixam muito rápido, olha aí, ó. Coisa assim, de segundos. E aí, para exportar, vocês vão exportar e vão fazer uma pastinha tudo organizado lá na pasta que vocês costumam guardar e que vocês vão fazer. Então eu guardo aqui nos meus HDs. São muitas coisas. Aqui, o OneDrive. Camada de geoportal. E aí guarda dentro de uma pasta, porque vale a pena. Não guarda tudo numa coisa só, não. Tipo, do jeito que está aqui, você só clica e arrasta. Não, cria uma pasta nova chamada coberturas, edificações e coloca dentro. Porque assim pode ficar muito desorganizado. Então, cria uma pastinha, um acervozinho das camadas que vocês têm, inclusive a coberturas eu já tinha. Então, e vocês vão formando esse acervo ao longo do tempo. Tá. Do geoportal, é isso. Daí as camadas que a gente vai utilizar vão ser, que eu vou pelo menos usar no QGIS, vai ser de edificações, de vias, de curva de nível, que eu não achei aqui, mas vai estar no link que eu vou compartilhar para vocês. A camada de estacionamentos, de pavimentação, e a de equipamentos públicos e a de hidrografia. Então essas são as camadas que eu vou utilizar, que eu já baixei. Vocês, quando vocês forem fazer o exercício de vocês vão cavocar o que vocês necessariamente precisam, qual é o tipo de análise que vocês vão fazer. Então, isso é uma coisa que vai ficar mais clara quando eu abrir o QGIS. Porque agora vocês não estão sabendo sobre a possibilidade da análise que vocês conseguem fazer. Mas no QGIS vai ficar mais claro. Então, do Geoportal, é isso. Como baixar as camadas, fazer todo esse gerenciamento, pronto e acabou. Um outro ponto que vocês também conseguem adicionar, e aí eu já vou precisar do QGIS aberto, que é o seguinte. Eu vou começar a iniciar o meu QGIS porque ele acaba demorando um pouquinho. Mas o Geoportal, ele também tem disponível uma série de camadas, não de camadas, mas de imagens que são de satélite. Então, por exemplo, se eu vim aqui, se eu não me engano, nesse daqui, nessa galeria aqui, olha, eu tenho várias imagens que para vocês ainda pode estar tipo assim, nossa, mas o que significa esse spot 95? Isso aqui são dados de satélite do Distrito Federal nesse tempo. Então, se vocês quiserem, por exemplo, né, uma das análises que vocês podem querer fazer é sobre como o setor comercial sul se desenvolveu ao longo do tempo. Eu vou desativar aqui as camadas para a gente conseguir ver melhor. Então, vocês podem pegar essas imagens que a gente tem aqui disponível do Geoportal e ver como é que está o setor comercial sul. Então, por exemplo, aqui deixa eu pegar uma mais antiga. Tem um de foto levantamento, olha aqui, 75. Esse aqui algumas são meio zoadinhas, né? Mas, de novo, para aquele tempo não é como a gente tem hoje em dia. Vou pegar de 80, talvez esteja melhor. Então, vocês conseguem ver imagens de satélite de Brasília de um tempo relativamente distante. Então, não distante, mas vocês conseguem fazer essa análise temporal também de onde vocês querem analisar. A de 64, ela é foto levantada, se não me engano, não é nem satélite, é um avião, se não me engano, que passa e foi tirando fotos de vários lugares. Então, eles conseguiram juntar. Então, se vocês forem ver aqui, nem tem todos os edifícios que a gente tem hoje. A gente tem alguns dos mais altos, eu acho que aqui eles nem estão prontos, não sei. Mas, por exemplo, aqueles mais fechadinhos, eles nem existem aqui ainda. Então, é um tipo de análise que vocês podem querer fazer. Enquanto o meu QGIS abre, aqui, o sistema dessas imagens, deixa eu ver aqui, tá abrindo. O sistema dessas imagens, ela não é o mesmo da camada.
ela, na verdade, vocês vão copiar um link de acesso para ela e vocês vão colar no QGIS, que eu vou mostrar já já como é que faz isso. Mas então, se você estiver indo rápido, por favor, me avise. Eu acabo falando rápido. Mas, então, a cara do QGIS é essa. Tipo, saindo do Geoportal e indo agora para o QGIS. A cara do QGIS é essa. Para vocês, essa abinha de navegador, ela pode não estar aparecendo. Eu recomendo que vocês a coloquem, porque ao longo da manipulação dos shapefiles, quebra um galho. Então, por exemplo, se tiver aqui só as camadas, clica com o botão direito e procura navegador. E aí vai aparecer essa abinha. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, navegador. Daí, o que ela faz? Ela vai mostrar todas as pastinhas que tem dentro do seu computador. Então, por exemplo, aqui tem as minhas pastas do meu HDF, enfim. Vocês vão procurar aonde que vocês salvam as camadas de vocês e vão adicionar como favoritos, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, por exemplo, normalmente o caminho, né? Vocês vão ver qual que seria o caminho de vocês. Então, normalmente eles ficam aqui, usuários. Aí, se você fez em documentos, aí vai ter aqui. Então, por exemplo, tem até umas camadas que eu joguei em documentos, olha. E aí você seleciona a pasta que você fez, clica com o botão direito e adiciona como favorito. Porque vai quebrar um galho. É mais rápido. Vai estar tudo aqui. Então, recomendo que vocês façam isso, para ficar mais simples de usar. E aí, tendo o QGIS no início, vocês nem vão ter esses mapas aqui, porque vocês ainda não vão ter criado nenhum mapa. Então, para criar, você pode tanto vir aqui criar um novo, ou você pode só abrir um shapefile. Eu vou criar um novo, acho que é mais didático. Então, vamos criar aqui um novo arquivo, ele está em branco. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar uma imagem de satélite, porque ela é mais difícil. Então, não é mais difícil, ela tem mais passos do que o shapefile. Então, para a gente criar uma nova imagem de satélite, a gente vai vir aqui em camada, aqui em cima, criar uma nova camada, e aí a gente vem, na verdade, deixa eu ver, adicionar camada, na verdade, é isso aí. Adicionar camada, e aí tem essa ferramenta aqui, ó. Se não me engano é a WCS. Eu tinha espaço, eu tenho dizer que era WMS, mas deve ser essa WCS. Clicando nela, vai abrir uma nova abinha, que é muito confusa, vocês vão ficar, nossa, mas o que é isso? Vocês vão olhar para ela e vai ver aqui, novo. Aí vai ter nome, URL, mais coisas que são mega confusas. Então, essa parte do QGIS, ela não é muito amigável, eu admito. Mas é só seguir o passo a passo que depois fica mecânico. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma imagem de satélite. Eu quero pegar de foto levantamento. Essa daqui é a de 75. Eu vou pegar aqui sem base porque por algum motivo ele some com o negócio ficando lá. É de 64, na verdade. Então eu vou vir aqui na de 64. Aqui. Clicar nesse maisinho, talvez. Não, cadê? Ah, tá ali. Aqui, ó. No mapa de 64, que sumiu, ele foi parar ali. Pronto. Eu vou clicar nesse ícone amarelo e aí eu vou copiar um link WMS. Inclusive tá aí, só clicar ali e já copiou. Tendo esse link, que era WMS, tá ali, ó. Pera aí, então, acho que eu abri o errado. A gente vai só colar ele ali, ó. Então vamos tentar de novo, adicionar camada. Aqui, ó, WMS, passou batido quando eu olhei errado. Adicionar camada, e aí esse aqui é ainda mais hostil, né? E aí vão ter algumas camadas aqui que eu já fiz antigamente, mas aí a gente vem aqui, ó, novo, nome, e aí vocês colocam o nome do mapa, né? O mapa de 1964, se não me engano. E a URL é só um Ctrl+V, que é aquele link que vocês vão copiar. Tendo isso feito, é só isso. Aí você vem aqui em OK e clica em conectar. É muito importante que vocês cliquem em conectar. Porque o que o QGIS vai fazer? Você não está baixando a camada. Isso aqui é um arquivo extremamente pesado e que é inviável você baixar. Então, o que o QGIS vai estar fazendo é conectando para o servidor do Geoportal para conseguir usar no QGIS. Então, você só clica aqui em conectar, ele vai aparecer essas coisinhas aqui, só você clicar e adicionar. Seleciona uma, adiciona. Pronto.
Então, se a gente vir aqui na nossa camada, olha, adicionou uma coisa nova, que é esse levantamento fotográfico que a gente tem no Distrito Federal em 64. Então, aqui a gente tem uma imagem de satélite de 64 do QGIS, por exemplo. Então, tá aí, vocês já aprenderam a adicionar uma imagem de satélite. Eu vou adicionar mais uma imagem de satélite. Eu vou pegar a de 2015. Por que é de 2015? A de 2017 não é muito boa. A de 2016 também não é muito boa. É a de 2014, não é nem 15. Que eu acho que a de 2014 é ótima. É essa aqui mesmo, olha. Ela é ótima. Eu vou pegar ela, mesma receita. Vou procurar ela, vou clicar no ícone amarelo. Aí vai estar WMS copiado. Vou vir aqui, camada, adicionar uma camada. E aí tem esse aqui, ó, adicionar camada WMS. Aí eu vou em novo. Nome. Essa aqui é de 2014. Colo o link aqui, coloco o nome lá, de onde eu tô pegando. Ok. Não esqueça de clicar em conectar. Vocês têm que clicar em conectar, não esqueçam disso. Aí vai demorar um pouco. Foi. Feito isso, é só adicionar. Então, peraí, que meu cachorro tá pedindo alguma coisa. Pronto, voltei. Acho que eu até parei de apresentar, sem querer. Então, adicionando o WMS é isso. Agora a gente tem aqui a camada de 2014. Tá aqui. Estão conseguindo ver a E essa tela? que você acha melhor, Paulo, das recentes, é? 2014? Eu Vou anotar acho. aqui. Eu acho a de 2014 boa porque a de 2019 ela é meio zoada, se a gente for ver, ó. Ela é meio estourada. Tá, tô vendo agora. A de Ok. Não, tá ótimo. 2017, ela é um Definição. pouquinho... A de 2017 até que é boa, na verdade, olha só. Mas agora a de 2014 é porque essa aqui é meio azulada. A 14 ela é Sim. aquela mais próxima que a gente tem. Tá, ótimo. E a 16 não tem o Distrito Federal todo. Então, dependendo do lugar que a gente quer mexer, pode ser que ele não seja muito útil. E aí, como eu tava mexendo no Sol Nascente naquela época, naqueles exercícios, eu gostava mais da de 2014, apesar do Sol Nascente estar aqui. É porque não pega essas partes daqui, né, das bordas de chapada. Mas a de 2016 até que tá legal para vocês usarem no Centro Comercial Sul, por exemplo. Dependendo do lugar. Então, adicionei aqui a de 2014. E agora eu tenho duas. Eu tenho a de 64 e eu tenho a de 2014. Então, tá aqui, eu consigo selecionar uma ou não. Eu deixo uma em cima da outra, então tem essa ordem de prioridade. O que estiver mais acima, vai estar acima, então vai estar cobrindo o meu desenho. E o que estiver mais abaixo, vai estar mais abaixo, vai estar sendo coberto. Para a imagem de satélite, isso não faz muito sentido. Mas na camada de shapefile, que é o que a gente vai fazer agora, vocês vão entender melhor. Então, a gente tem aqui essas duas imagens de satélite. Dependendo do que a gente quer, a gente vai utilizar. Eu não vou usar essas imagens de satélite agora. Isso aí pode ser vocês na hora de fazerem esse exercício. Então, vocês vão ver qual é o tipo de análise que vocês vão querer fazer. Então, por exemplo, se já é uma ideia, eu quero mostrar como é que está o setor comercial sul ao longo do tempo, desde 64. Então, pega, adiciona várias dessas camadas e monta várias pranchas. A montagem de prancha eu vou ensinar mais ao final. Mas tá aí uma ideia de uma análise que vocês podem fazer. Agora, para a adição de shapefile. A gente tem algumas opções de adição de shapefile. A primeira delas é a mais simples. A primeira é muito fácil. Então, vamos lá. Eu vou começar com as vias, porque eu gosto delas para me situar. Eu estou abrindo aqui a minha pastinha de vias, então tem várias. A gente não tem, por exemplo, uma camada que são todas as vias. É tipo uma camada que você vai ter o trecho rodoviário, aí você vai ter os retornos. Então é tudo bem separadinho. O que não é negativo, porque a gente consegue ter um tipo de detalhamento muito bom. Só é chatinho de adicionar, porque é mais camadas, né? Mas eu vou ensinar uma coisa que vai ser muito boa. Então a gente vai começar pegando o trecho de arruamento. E aí vocês vão ver que tem esse arquivo SHX. Ele vai estar aqui, eu posso abrir com AutoCAD. Você pode, mas eu não vou recomendar. De novo, é a via do Distrito Federal inteiro. Se o AutoCAD já trava com você numa casa, imagina como é que ele vai travar com o Distrito Federal inteiro de vias. Então pode ser uma armadilha. Então não abram o AutoCAD. Cuidado para não dar 2 cliques. Então tomem cuidado. O
que a gente vai fazer? A gente vai clicar nela e a gente vai arrastar e soltar no QGIS. Ela vai carregar, tá feito, adicionei a camada Shapefile, a coisa mais simples do mundo, muito de boa. Essa é a primeira coisa, tipo, a primeira forma, né, de adicionar. Uma forma que eu acho mais confortável é que eu, depois de adicionar a minha pastinha nos favoritos, eu consigo simplesmente vir aqui em vias, olha. Aí eu vou ter de novo aqui, ó, todas as minhas camadinhas de vias. E aí eu vou ter aqui trecho de arruamento, eu vou ter retorno. Aí já tá mais fácil, é só clicar 2 vezes. Aí já adiciona. Então, por exemplo, pontes. Aí eu já vou adicionando, é muito mais prático do que clicar e arrastar. Então, assim, se vocês tiverem... Se vocês preferem, qual foi a mais fácil para vocês? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser mais prático, então aqui é mais fácil. Aqui, ciclovias não vou precisar agora. Canteiro central também não. Acesso particular é legal. Aí, vamos ver qual mais. Canteiro, ciclovia, entroncamento. Esse daqui. Vocês vão ver que, por exemplo, as vias elas estão... Nossa, mas a via está cortada. É aquela coisa que eu falei. Elas estão todas separadinhas. Então, o entroncamento, ele é nada mais do que essa parte aqui. Pronto, completou. Uma outra aqui. Passeios e calçadas. Essa daqui eu adoro. Essa é muito boa. Tá aí. Ponte, já coloquei. Retorno, já coloquei? Já coloquei. Travessia de pedestres. Vamos colocar aqui. Trecho de arruamento eu já coloquei. Viadutos, vou colocar também. E de via eu acho que é isso. E aí vocês vão falar, nossa, mas parece uma salada agora, tá? Cheio de coisas. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai começar a organizar essas camadas aqui. Então, eu vou diminuir um pouco essa minha abinha de navegação, só clicar e arrastar. Porque eu gosto de ver mais as minhas camadas. Então, são mais simples. O que a gente faz para organizar? Primeiro, passeios e calçadas. Não vamos mexer nela agora. Vamos pegar tudo que é relativo a sistema viário. O que é relativo a sistema viário? Viaduto é relativo a sistema viário. Travessia de pedestres é relativo, mais ou menos, ao sistema viário. Eu vou deixar ela invisível por enquanto. Porque algumas aqui elas são subterrâneas, então elas não vão aparecer. Mas agora, para um mapa, por exemplo, uma análise de circulação do setor comercial sul, a travessia de pedestres, ela precisa ter, porque um dos principais acessos é pelaquela galeria dos estados. Então, vocês vão ver o que vocês querem analisar. Para o que eu quero fazer aqui com vocês, eu não vou precisar da travessia de pedestres, por exemplo. Entroncamento é relativo ao sistema viário, trecho de arruamento, retorno, as pontes também, porque às vezes quando se dá um zoomzão assim, acaba que não mostra as pontes aqui. Então eu vou colocar por via das dúvidas. Então voltando para cá, tá aqui as minhas camadinhas que eu vou usar, que é relativa ao sistema viário. Tá tudo com cor diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo. Para criar um grupo, eu vou primeiro selecionar todas essas camadas e aí eu vou apertar Shift. Isso é um atalho geral para o computador. Então, quando você seleciona Shift, você possibilita selecionar coisas assim, mais rápido. Então, eu clico aqui no primeiro, clico no último, selecionei várias coisas de maneira mais prática. Você pode selecionar segurando Ctrl 1 de cada vez. Ixi, isso foi uma cópia ali. Um de cada vez, inclusive ele copia, que foi o que eu acabei de fazer. Mas eu acho mais prático só o Shift. Clica, segura Shift e já seleciona tudo. Eu vou tirar as que eu copiei, no caso acho que foi só de ponte, de viaduto, de entroncamento, foi só, né? Entroncamento, essas vias, tá. Seleciono, e aí eu tenho essa ferramenta bem aqui, ó. Adicionar grupo. E aí eu coloco o grupo, coloco um nome no meu grupo, porque eu vou deixar essa camada bem organizada, essa abinha bem organizada, porque é útil estar organizada. Então, consigo deixar ela assim para ficar um pouco mais limpo na hora de visualizar. Eu posso deixar ela aberta. Eu vou deixar aberta porque a gente está mexendo com elas agora. Então, é útil para a gente que elas estejam abertas. Aí, o que acontece? Essas camadas, a gente consegue clicar com o botão direito nelas e a gente vê várias opções. A que importa agora é a de propriedades. Abriu aqui as propriedades. De novo, né? Meu Deus, quantos botões, quantas coisas, isso não é nada amigável.
essa parte aqui até que vai ser. Vocês precisam lembrar que essa lateral não é algo que vocês vão mexer com muita frequência. As únicas abas que vocês vão usar no QGIS, pelo menos para esse exercício e para alguma matéria mais próxima, assim, vocês vão usar simbologia e rótulos. São só essas duas. Simbologia relativa à representação. Rótulo também. Só que o rótulo vai colocar um nome. A camada de vias a gente não vai nomear cada via, então não precisa. Mas a de simbologia a gente vai uniformizar todas as coisinhas. Então o que a gente pode fazer? Eu vou pegar, por exemplo, a camada de trecho rodoviário, porque ela é mais visual, né? As outras são muito menores, ou aparecem só em um cantinho, ou talvez em outro. Então eu cliquei 2 vezes nela aqui, ó, e aí já abre direto a aba de simbologia. E aí vocês vão ver que tem umas opções aqui embaixo de Ashura. Olha só que legal, tem até um padrão de The Legend of Zelda, olha só que legal. Não sabia disso aqui, percebi isso agora. Mas normalmente o que o Paulo gosta de usar, e aí vai vir do gosto de cada um, como que vocês querem montar o mapa de vocês. Eu gosto desse cinza aqui, por quê? Porque ele vai vir, ele é mais simples. Ele é muito fácil de você mexer. Então ele é o básico do básico. Esse aqui já adiciona um gradiente, esse aqui já é uma achura, esse aqui já é um contorno com bolinha. Então são coisas assim que vamos começar com o básico. Então eu vou clicar nesse cinza. Vendo aqui em preenchimento, esse é um estilo de preenchimento. Eu vou ter esse Simple Fill. Clicando nele, eu consigo mudar a cor da minha camada. Não só a cor, como também o traço. Mas vamos lá. As vias, elas são planos. Elas não precisam de contorno, porque elas já são planos. Então, eu quero, de acordo com o zoom, para seguir essa escala, de acordo com que eu diminuo e de acordo com que eu aproximo, então não precisa colocar contorno. Então, eu vou deixar só o plano. Então, normalmente o traço não tem uma opção sem traço, tem a opção traço transparente. Então, às vezes vocês vão pensar, nossa, eu não consigo voltar o meu traço. Olha, eu coloquei ele preto aqui. Não está voltando, é porque ele está transparente. Então, se eu colocar em aplicar, ó, as minhas vias já mudaram. E elas têm esse traço. Eu não quero traço agora, então eu vou tirar o traço. Eu vou deixar só o cinza. Tá aí. Por enquanto eu vou deixar esse cinza mesmo, depois a gente pode mudar para alguma outra cor. Feito isso, e eu quero uniformizar, agora o que seria lógico da gente pensar putz, vou ter que abrir cada uma dessas camadas e alterar uma de cada vez? Felizmente não. Você pode vir aqui, clica com o botão direito, aí tem aqui estilos, copiar estilo, todas as categorias. Aí você copiou o estilo daquela camadinha que você já arrumou. E a gente vai colar. Daí eu venho aqui colar no grupo. Aí tem aqui, ó, colar estilo. Pronto, mudei tudo, tá tudo mais uniforme. E aí umas coisas que vocês podem começar a pensar. A realidade, esse viaduto, ele aparece dessa maneira? Não, o viaduto ele normalmente está embaixo. Então, vou tirar o viaduto por enquanto. E aí eu vou deixar esse aqui tá um pouco mais sóbrio. A gente já consegue entender, tá faltando alguma camada de via, ó, porque esse aqui não tá aparecendo. Vamos ver qual é que tá faltando? Será que é a de... Não. Deixa eu ver. Retorno, entroncamento, trecho rodoviário. Ah, deve ser... Será que esse aqui? Não, mas esse daqui é uma boa Vocês camada. têm estacionamento, mas eu acho que já tá aí, né? Acho Tá que vendo o eu ainda não... desenho? Acho que Eu eu já não tô vendo o adicionei desenho ela. dele. A do estacionamento, ela tá aqui, ó. Ó. Mas eu acho que é essa conexão aqui, eu não sei o motivo. Talvez ela não... Ah, tá, ela é um viaduto, faz sentido. Tá. Ela é subterrânea. Faz sentido não aparecer. Então aqui estão todas essas aqui. A trecho rodoviária é bom ter porque ela vai estar pegando as rodovias do Distrito Federal. Ó. O Eixão, por exemplo, ela vai estar contabilizando isso. Então voltando para cá, a gente está com as nossas camadas que estão mais sóbrias. A gente vai minimizar a camada de vias porque já terminamos com ela por enquanto. A gente pode voltar depois nelas. Agora a gente vai colocar a travessia de pedestres. Não, a passeios, na verdade. Isso aqui é tudo que é pavimentado. Então, tipo, passeios,
calçadas, aqui, ó, calçadas, tudo levantado. Daí, o que a gente pode pensar? Tá, vamos pensar numa escala de cinza também, pode ser? Então, a gente vem de novo, clica 2 vezes, coloca aqui o cinza, só que eu vou colocar um cinza mais claro. Aí eu venho aqui na setinha, ou se eu clicar aqui vai aparecer uma guia muito mais detalhada de cores. Eu não preciso, eu só quero o círculo cromático e eu vou colocar um pouquinho mais claro, puxado mais pro branco. Aplico. Tá aí. Mais sóbrio ainda. Qual é uma outra dica? Se você clicar com o botão direito aqui e vir em estilos, ó, ele já tem aquele círculo cromático bem aqui para vocês. Então, vocês conseguem alterar em tempo real, fica mais prático. Porém, ele só altera o plano. Então, se você está fazendo uma coisa de contorno, ele não vai mudar. Mas agora, se são planos, no nosso caso, então ele muda. Então, eu vou deixar um pouco mais claro. Aí. Tá legal assim. Ok. Eu vou adicionar agora as edificações. Edificação, ó. Já veio tudo. Tem uma coisa, isso foi o Palazzo que me disse. Em desenho de relações urbanísticas, a gente vai sempre tentar deixar as edificações de maneira com que elas estejam com a maior hierarquia. Então, vamos tentar deixar essas edificações num tom um pouco mais próximo de preto. Não preto, mas próximo de preto. Então, eu vou vir aqui, seleciono cinza e vou escurecer ele. Aplicar. Tá aí um mapa bem monocromático, né? Então, por que eu vou deixar ele monocromático por enquanto? Porque é muito mais fácil a gente fazer um mapa monocromático do que um colorido. É a mesma lógica da Neuza. Então, se vocês começam a mexer com cores, vocês ficam vislumbrados e pode passar horas. Eu não vou passar horas aqui, então eu vou fazer um monocromático porque vai ser mais rápido. Então, isso aqui é uma coisinha. Então, tá aqui, Centro Comercial Sul. Já tem aqui, por exemplo, os passeios, olha só. Tem aqui as vias, a gente tem muita coisa já. Eu vou adicionar o seguinte. Tem uma camada no Geoportal que ela se chama vegetação. E essa camada, ela tem lá um levantamento de massa arbórea e de árvores isoladas. Porém, ela é uma camada muito frustrante, porque ela não contabiliza todas as árvores. Então, Ótima definição, é isso mesmo. ela é frustrante. Ela não contabiliza. Então, por mais que ela exista e que eu tenha citado ela aqui para vocês, eu vou falar, não vamos usar ela, porque ela é frustrante. O que a gente vai fazer é a nossa própria camada de árvores. Por isso que eu coloquei o satélite. Por satélite, ó, eu vou colocar ali acima. Eu consigo ver as árvores de maneira muito mais interessante. Está carregando, né? Ficou bem pixelizado. Porém, aqui por satélite, eu consigo ver as minhas árvores e eu consigo mapear elas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai mapear uma coisa, a gente vai cartografar elas. Eu vou pegar só o do setor comercial sul. Eu não vou pegar nada que vai passar dessa via, nem dessa via superior, porque senão vai tomar um tempinho. E eu nem vou pegar ele todo, vou pegar alguns lugares para mostrar para vocês como que a gente faz isso. Por quê? É um pouquinho complexo. São alguns caminhos que não são... Se vocês se perderem, vocês se perdem legal. Então, é interessante que vocês prestem atenção nessa parte. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Eu tenho aqui a minha camada de satélite. Eu vou criar uma nova camada. Tem esse chipzinho aqui, ó, bem aqui em cima, que ela se chama criar uma nova camada de rascunho. É isso que a gente vai fazer, uma nova camada de rascunho. Aqui eu peço que vocês tomem cuidado, porque variando da versão do QGIS, é aí que tá. Essa aba vai ser diferente. Por quê? Eu sei que quando eu usava o 3.14, a aba dos meus amigos que baixaram o 3.16 eram diferentes. E eu sei que a aba do 3.18 também é diferente da 3.16 e da 3.14, as versões. Então, o que a gente vai fazer para vocês não tomar, para vocês, caso estejam diferentes para vocês? Preste atenção no nome. Então, pode mudar a ordem, mas o nome não muda. Então, o nome da camada eu vou colocar de árvores.
o tipo de geometria é aí que vem. O que a gente quer fazer? Tem várias coisas aqui. A gente tem multipolígono, multicurva, é muita coisa. A gente quer ponto. Por que a gente quer ponto? Porque eu não vou desenhar a árvore. Não vale a pena. Eu vou colocar um ponto, que um clique eu já consigo colocar ali que existe uma árvore. Então, vou criar uma camada, que é um tipo de camada de geometria, que é um ponto. Não vou marcar nada daqui, não vou mexer em nada daqui. E eu acho que eu nem preciso criar isso aqui agora. Acho que nem vai ser útil. E eu vou colocar também uma coisa diferente. Eu vou colocar árvores grandes. Vou criar árvores grandes no nome dessa camada. E eu vou dar OK. Pronto. Ela foi adicionada, não tem nada nela. Agora, se vocês perceberem, aqui ó, não tá mais cinza. Então agora eu tenho essas ferramentas aqui para eu mexer. O que eu vou fazer? Eu vou mapear uma árvore primeiro. No caso, eu vou pegar essa daqui, que é bem grande, né? E eu cliquei e criei um ponto. Não sei se está muito ruim de vocês verem, mas tem um pontinho rosa ali. Eu acho que mapear assim é um pouquinho complicado. Então, o que eu vou fazer? Mapear essa primeira, eu vou editar essa camada. É a mesma receita. Só que o que vocês vão perceber? No QGIS, vocês vão estar lidando com 3 coisas. Vocês pensaram que o ponto, linha e plano não ia seguir vocês pela graduação depois de GC, mas na verdade vai seguir em muitas coisas. No QGIS, ele tem 3 tipos de camada: ponto, linha e plano. A camada de árvores é um ponto. Então, o que a gente vai modificar é esse marcador. Então, eu consigo, por exemplo, modificar o tamanho dele. Aqui ele está 2 milímetros. Eu vou colocar 5? Não, eu vou colocar ele bem diferente. Eu vou mostrar isso já já. Primeiro, eu vou modificar o estilo dele. Então, eu vou clicar aqui no marcador simples, né? Simple Marker. E vou tirar o contorno. Não precisa de contorno. Ou às vezes precisa, pode ficar bonitinho. Se vocês quiserem. Aquela árvore mais... como se fosse em planta baixa. Mas eu acho que talvez não seja necessário. Acho que vai ficar muito poluído para o nosso desenho. Então eu vou tirar o contorno e eu vou colocar um verde mais puxado para o cinza, que eu acho que vai ficar bonito. Vou dar um aplicar. Tá aí. Ele já está um pouquinho maior, mas ele não está no tamanho da árvore. O que eu vou fazer? Aqui em marcador, clicando aqui em marcador, eu tenho aqui essa opção de tamanho e eu tenho umas opções, olha, eu tenho milímetros, pontos, pixels, metros na escala, unidades do mapa e polegadas. Polegada é um treco que eu acho um abuso ter aqui, porque eu acho que ninguém deveria mais usar polegadas. Só quem usa mesmo é poucos lugares no mundo que usam. Então, por mim, eles já deveriam ter adotado centímetros há muito tempo. Então, indo aqui, a gente vai mexer em metros na escala. O que rola? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que tem 5 metros na escala. Se eu colocar em aplicar, ali não mudou muito, porque 5 milímetros para essa escala aqui estava dando 5 metros, felizmente. Mas, vindo para cá, ó. Se eu vim aqui e eu tirar o zoom, dar um zoom, acrescentar, ó, tá vendo que ela não cresce, ela não diminui? Porque ela tá fixa agora. Ela tá considerando só essa escala. Então, isso é uma coisa positiva para a gente que vai mapear essas árvores. Vou voltar para essas configurações de novo na camada. Eu acho que 5 metros na escala está sendo pequeno para ela, né? Então, eu vou colocar, sei lá, 10. Vou duplicar. Já aumentou um pouco. Vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar 15. Já tá legal. Eu vou tirar um pouco a opacidade dela, porque eu quero que ela tenha uma sobreposição. Então, eu vou deixar ela mais ou menos aqui, olha, e aplicar. Pronto. Tá aqui. A gente já tem a nossa camada, o estilo dela configurado. Agora a gente vai voltar a criar camada. É sempre nesse íconezinho aqui, ó, 3 pontinhos, porque a gente está editando ponto. Mas é sempre no que está do lado do disquete. E eu vou mapear. Pronto, com um clique eu já consigo mapear essas árvores aqui todas, olha. E aí, eu acho que dá para ter uma licença poética de que, por exemplo, ali eu tô vendo, eu coloquei ali árvore que não necessariamente ela tem, mas está cobrindo a copa. Então, dá para ter essa licença poética. E como eu estou pegando árvores grandes, isso facilita. Então, aqui, ó, 3,
aqui. Então, vamos mapeando algumas delas. Eu vou pegar um quadrante aqui do setor comercial sul. Não vou pegar um grande, porque senão a gente pode passar um tempinho aqui. Isso aí quem vai fazer vai ser vocês, quando vocês forem fazer o exercício de vocês. Então, tá aqui. Acho que aqui também tem. Bom. E aí, putz, mas eu só vou pegar as árvores grandes. E cliquei errado também. Só você vir aqui nessa outra ferramenta aqui do lado, ó. Aí você consegue selecionar as coisas, ó. Você consegue até reposicionar um ponto. Aí você só clica e aperta Delete. Aí você deletou aquele ali que você errou. Eu acho que uma coisa que eu não falei do QGIS, para você andar no mapa, você usa o botão do meio do mouse, que nem no AutoCAD. Acho que eu acabei passando reto por esse, né? Mas então aqui, vou mapear ali, aqui. E aí eu acho que das árvores grandes fechou. O que rola? Tem umas árvores pequenininhas ali que a pessoa que é perfeccionista, ela vai querer mapear. Então, o que eu recomendo que você faça? Você vem aqui, aí você tem essa opção, duplicar camada. Aí você duplicou a camada. E mentira, na verdade isso aqui vai complicar a sua vida. Na verdade faz o seguinte, só vem aqui, cria uma nova camada de novo, e aí coloca camada árvores pequenas. Mesma coisa, ó. Vamos mexer com ponto. Ponto ou multiponto? Eu gosto de usar o multiponto, porque é melhor. Mas usei multiponto e dá um OK. A gente vai copiar o estilo que a gente já organizou e vai colar nesse aqui. Aí o que rola? As árvores pequenas a gente vai modificar uma coisa. A copa daquela árvore estava em 15 metros na escala, né? Aqui a gente vai diminuir. A gente vai colocar um 7. Vamos colocar metade? E aí eu Pode venho aqui. modificar a cor também, para dar um contrastezinho. Pode ser legal também. Mas aí teria que testar para ver se ia funcionar mesmo. Uma possibilidade. Dá pra deixar um pouco mais escuro, talvez. Sim. Dá pra brincar bastante no QGIS, eu acho legal. Então essas árvores que são menorzinhas, ó, eu já consigo mapear elas aqui. Aí eu acabo tendo 2 camadas de árvores, sim. Mas você tem umas 15 só de vias, então tá tudo bem. Então, só ir mapeando agora aqui assim. E aí vocês conseguem fazer esse mapeamento. Por que eu estou mostrando isso? Árvores é uma opção de mapeamento. Um outro que a gente fez no meu semestre foi a gente mapeou aonde que tinha vendedor ambulante. Então a gente ficou no Street View, caminhando, e a gente marcava no mapa. Quando eu fiz isso, eu não sabia dessa funcionalidade. Então eu fiz no Illustrator. Foi muito complicado. Aqui no QGIS fica tudo perfeito, ó. Já está tudo certinho, você não precisa ficar sincronizando, então quebra um galho. Então se você quer mapear, por exemplo, olha só espaço de carro, você consegue mapear. Então se você quiser, por exemplo, fazer uma mancha de carros, você consegue, só que você vai fazer uma camada não de pontos, você vai fazer de polígonos. E então polígono ele já é um pouco diferente. Vamos lá, vou criar aqui essa camada. Manchas de carros. Geometria. Aí eu vou colocar multipolígonos. Daí eu vou dar um OK. E aí eu venho aqui, ó. Já mudou o ícone, viram que mudou? Agora é uma bebinha, porque é um polígono. E aí é a mesma coisa, ó. Vem aqui, clica. Só que aí como ele é um polígono, ó, você vai clicando e vai formando um polígono. Depois que você fizer a sua mancha, você clica com o botão direito, que ele vai fechar o polígono. Nossa, mas ficou um marrom aqui horrível. Aí você vai mudar quando você for fazer essas suas manchas aí, suas camadas. É você que vai fazer isso. É você que vai mexer, é você que vai brincar, então é você que decide. Então, assim, é uma outra possibilidade de mapeamento que vocês podem fazer. Então, vocês conseguem ver que só espaços de carro, olha só esses fuleirinhos aqui. Vão mapeando. Agora vamos ver tudo em conjunto. Eu vou tirar a imagem de satélite e eu vou colocar as camadas que a gente fez ali, ó. Eu vou tirar a camada também de carros, porque não é o que eu quero analisar. Eu quero ver onde tem espaço arborizado. Ficou muito claro, né? Vou fazer aqui um grupo e vou colocar árvores. E eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu consigo tanto modificar aqui. Já é direto pelos estilos, né? Já consigo vir aqui e modificar. Mas o meu problema é a opacidade.
Então eu vou vir aqui, aumento a opacidade, dá um aplicar, copio, né? Estilos, copiar estilo, todas as camadas, e eu colo. Ixi, Maria, fiz errado um treco, viu? Porque quando eu fiz isso, eu tirei a escala daquela árvore grande, então vou ter que alterar. Isso já é uma coisa que vocês vão acabar fazendo sem querer, então modifiquei ele sem querer, gerar aqui, ó, 15, pronto. Resolvido o nosso problema. As árvores estão um pouco mais visíveis. Como que a gente pode contornar esse problema, né? De que eu estou fazendo aqui um levantamento das minhas camadas e eu quero deixar tudo uniforme. Você pode modificar direto por aqui, ó. Eu vou colocar um menos saturado, vou colocar um pouco mais para cá. E eu vou copiar símbolo. Deixa eu ver se vai dar certo. Colar símbolo. E veio também o grandão. Tá de boa, então a gente só altera lá e modifica depois o metro na escala. Tá aí. Acho que tá um pouco mais visível, né? Onde tem árvore e onde não tem. Com as edificações a gente consegue até ver melhor aonde tem direitinho, onde não tem. Tá um mapa interessante, tá legal de mexer, tá ficando bonitinho. Agora a gente pode pensar o quê? Fizemos esse mapeamento de árvores, né? A gente pode pensar nas curvas de nível, que a gente não achou lá no Geoportal, mas eu vou mandar um link para vocês, que tem as minhas curvinhas aqui que eu coloquei. E aí vocês vão ver que tem de 97, tem a curva de nível de 2016 e tem a de 2009. A curva de nível de 2016, ela é de 1 em 1 metro. Isso é PA1, curva de nível de 1 em 1 metro. A curva de nível de 2009 é de 5 em 5 metros. Dependendo da escala do seu mapa, é muito mais interessante que você mostre uma escala de 5 metros do que a de 1 metro. Porque se você está numa escala muito afastada, a de 1 em 1 metro você não visualiza direito, vira tudo uma mancha. O que para fins estéticos é lindo, fica muito bonito. Fiz os mapas em PU desse jeito, ficaram legais. Agora, para fins de legibilidade, não necessariamente é o que você quer. Então aqui eu vou utilizar a de 5 metros. Por quê? Um outro ponto engraçado do Geoportal. Essa camada que eu baixei antes dele atualizar. Essas camadas não funcionam. A gente colocava, ela trava o seu QGIS inteiro, não dá para abrir. Porém, eu consegui, de novo, vocês vão fazendo contatos com pessoas aí, e aí eu consegui uma camada que é muito engraçada. O nome dela é Curvas de Nível de 1 metro de 2016. E o nome dela é Curva que Funciona. Então, eu consegui essa camada de 1 metro que funciona. Então, tá aqui. O nome da camada é essa, Curva que Funciona. Então, tá aí uma outra. Vou voltar aqui, eu vou colocar de 5 metros, porque uma coisa que eu também vou pedir para vocês tomarem cuidado, principalmente quem tiver um notebook um pouco mais que não consegue suportar muitas coisas. A camada de curva de nível e a camada de edificações são camadas que vocês precisam ter extremo cuidado, porque é facinho de elas travarem seu computador inteiro. Então, curvas de nível, principalmente a de 1 metro, são extremamente pesadas. Elas demoram, sei lá, eu sei que uma vez eu fui baixar as do Goiás, por exemplo, demorou 15 minutos. DF é menorzinho, demorou uns 7 minutos por aí. Então, dependendo da camada, demora horrores para baixar. É uma camada pesada, então tomem cuidado na hora de mexer nelas, para não travar o computador de vocês. Então, fiquem salvando o seu arquivo vira e mexe, porque isso pode ajudar. Então, eu vou adicionar aqui a camada de nível de 5 metros. Eu vou colocar ela aqui acima de tudo. Então vocês já conseguem ver que a linha está bem discreta, né? Eu vou colocar uma linha vermelha, eu quero dar um destaque para as curvas de nível. Mesma coisa, ó. Ela já é a terceira, a gente já mexeu com ponto nas árvores, a gente mexeu com polígono na edificação e nas vias, e agora a gente está mexendo com linha. Então a curva de nível é uma linha, você consegue botar, por exemplo, um tracejado, um pontilhado, você consegue colocar essa linha que faz um plano, você consegue fazer várias coisas. E melhor do que isso, você também consegue compor. Tem esse maisinho aqui, né? Então você consegue, sei lá, compor o que você quiser. Se você colocar duas linhas, uma que vai sobrepor a outra, aí você só vem aqui e coloca meio que no deslocamento aqui. Aí fica duas linhas, olha. Então vocês conseguem compor e brincar, dá pra fazer muita coisa. Eu quero uma linha mais sóbria, eu não quero uma coisa muito chamativa. Então eu vou colocar aqui esse vermelho mais escuro. E vamos ver aqui um aplicar, como é que vai ficar. Eu já consegui enxergar melhor, mas ainda está muito escuro. Vou deixar um pouco mais claro.
Vamos ver, carrega. Aí, ó. Dá pra ver melhor, mas nem tanto assim. Então, vamos engrossar essa linha. Vou colocar ela aqui, vou colocar uns 5. Talvez seja bom. Qualquer coisa a gente volta nela, porque na hora da plotagem, essas configurações vocês vão acabar mudando, dependendo da escala que vocês estão mexendo. Então, não precisam se apegar a pensar exatamente a espessura da linha nessa etapa. Na plotagem a gente vê isso direitinho. Então, tá aqui. A gente tem essa área que eu levantei as árvores, a gente tem o levantamento da pavimentação que a gente tem dos passeios, a gente tem um levantamento dos edifícios, eu vou colocar agora também as coberturas, aqui, olha. E eu vou adicionar também os estacionamentos, olha. Tá aqui, ó, estacionamentos. Pronto. Só em colocar os estacionamentos eu vou colocar eles juntos com as vias. Por quê? Qual é a minha lógica de pensamento dessa análise? Eu quero colocar na mesma hierarquia tudo que é frequentado por carro. Tudo que o carro tem acesso. Então eu vou vir aqui, só copio o estilo, né? E eu colo. Pronto. Esse é o nosso setor comercial sul. Muito espaço para estacionamento. Você consegue perceber o contraste com os espaços de circulação de pedestre. E só para finalizar, eu vou colocar a cobertura. Eu vou copiar aqui a da edificação, mas eu vou deixar ela um pouco mais clara. Tá aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais clara. Tô seguindo aquele atalho, que é só vir aqui, nos estilos. Daí eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais aqui. Foi. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, a cobertura dos edifícios do Lelé, a gente consegue ver aqui, se não me engano, Maristela é um desses dois, acho que é esse. É o mais pro sul, isso. Não, eu acho que é o mais para baixo. É esse aqui? Esse. E o outro é o edifício JK. Esse de cima. O hotel JK. E aí a gente tem aqui essa cobertura, tem um grande espaço de plaza e um estacionamento. Então tá aí. Acho que nosso setor comercial sul tá relativamente completo para o que a gente quer fazer aqui. Vocês vão completar com o que vocês querem analisar. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Tem um ponto. Tá bonito. Agora eu quero ver o que tem no setor comercial sul. Eu sei que aqui tem vários edifícios que são de serviço. Tem cartório, tem ótica, tem alguns dentistas, enfim, tem vários serviços aí que vocês conseguem visualizar pelo Google Maps. Vocês podem fazer isso por duas maneiras. A primeira delas é, você faz pelo Google Maps e aí você cria uma camada, que nem a gente fez com as árvores. E aí você pontua, por exemplo, você cria a camada e o nome dela vai ser, sei lá, serviços. E aí serviços, o que você está colocando em serviços? Serviços jurídicos, serviços que o Estado vai estar servindo, né? Então, coloca. Pode ser Funcionais. Institucional, isso. Uhum. Vocês colocam e vocês clicam nos edifícios que isso existe. Um outro, lanchonete. Tem muita. Cria uma camada de pontos, coloca o nome da camada lanchonete, modifica qual é a simbologia que você quer usar e você vai clicar aonde essas lanchonetes existem. Então você vai fazendo esse levantamento. Então, vocês estão fazendo em dupla, se não me engano também. Uma pessoa já vai mapeando as árvores, outra pessoa já vai mapeando as lanchonetes. Então vocês conseguem ter um mapeamento muito rico em um curto período de tempo, porque vocês fazem isso em 2 tempos. No celular vocês estão com o Google Maps e no computador vocês estão com o QGIS. Vocês fazem isso em 2 tempos. Então dá para fazer esse levantamento rapidinho. O que eu preciso que vocês façam, que tomem cuidado? Salvem a camada de rascunho, porque o QGIS ele não salva dentro dele. Você que tem que salvar. Então o que você faz? Uma vez que vocês terminaram com essas camadas, vocês vão vir aqui, liga com o botão direito, vai ter essa opção tornar permanente. Ele vai abrir essa abinha, formato, shapefile, nome do arquivo. Eu vou colocar árvores gregas. E aí, ok. Salvei minha camada, tá feita. E aí ele tá aqui, ó.
Ele salvou em Shapefile, só que ele não definiu um lugar onde eu vou salvar. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou salvar as minhas edições e eu vou exportar ela. Aqui, ó, Save Feature As. Vai estar aqui o nome do arquivo, eu vou colocar árvores grandes. Por que eu estou falando isso? Vocês estão trabalhando em dupla, então é bom que vocês tenham arquivos organizados para sua dupla conseguir entender o que vocês estão fazendo. Então, tá aqui, não precisa mexer muita coisa aqui não, só dá um OK. Falha, exportar, erro, criação de dados. Ah, tá, faltou eu escolher o diretório, né? Exportar, salvar, tá. Bem aqui em nome do arquivo, eu vou clicar nesses 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos eu vou abrir aqui minhas pastas, meus documentos. E aí eu vou vir aqui nas minhas camadas de QGIS, que é a minha pasta aqui que eu fiz. E eu fiz uma pasta para eu colocar em camadas alteradas, se não me engano. Acho que talvez tenha aqui. Tá. Enfim, eu recomendo que vocês façam uma... Ah, eu acho que coloquei aqui mesmo. Não. Então eu recomendo que vocês façam uma pasta chamada Camadas Artesanais, não sei, vocês vão decidir um bom nome aí para vocês. Camadas que vocês fizeram, autorais. Pode ser um nome legal. Cria uma nova pasta chamada Camadas Autorais, modifica o nome do arquivo de vocês, árvores grandes, e salva. Ele vai estar ali, ó, tudo certinho. Dá o OK. Agora ele vai salvar de boa. Aí, putz, mudou todo o meu estilo de novo. Aí você vai lá e altera. É isso, não tem muito o que fazer. Ele vai mudar esse estilo porque ele vai fazer uma cópia, ó. Então, aqui a gente tem as árvores grandes, que elas são as árvores grandes que eram as árvores que a gente fez de rascunho. Essa daqui é a camada definitiva, então ele copiou. Por isso que você perdeu o estilo. Então, o que você pode fazer é simplesmente só copiar e colar. Resolvido o problema. Tá aí. Agora suas camadas já estão... Se você, por exemplo, fechou, a luz acabou, meu notebook não suporta, acabou tudo, deu tudo errado. Sua camada está salva, você não precisa refazer seu levantamento. Então, salve. É bom que salve. Então, tá aqui as nossas coisinhas. Agora a gente pode pensar nas categorias, né? O que eu quero fazer agora é o seguinte. Tem aqui no Geoportal, tem uma camada que ela se chama de equipamentos públicos, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho ela aqui embaixo. Área urbana, piscina, população, região administrativa, segurança, setor... Aqui, ó. Eu acho que eu vou chamar de equipamentos comunitários. Não, na verdade não é nem isso, é separado, né? Então tem segurança e saúde, né? Uhum. Aí eu Tudo vou bem. pegar aqui segurança, ó, adicionei. Ele é um ponto. Olha, eu não consegui não, viu? Mas eu não tentei não, desculpa, o meu é datinho. Ui, deixa eu deixar para isso mesmo. Coloquei aqui segurança e vou colocar agora saúde. Aqui, ó, setor de saúde. Nesse lugar de Brasília, a gente não tem muitos, mas eu vou mostrar para vocês Ceilândia. Se a gente vir aqui na Ceilândia, por exemplo, eu vou tirar aqui isso aqui. Aí, ó. Estão vendo todos esses pontinhos? São os equipamentos de segurança em vermelho e são os equipamentos de saúde em amarelo. Então, a gente tem levantado aonde que os serviços de saúde que são do Distrito Federal, que são do, se não me engano, isso aqui é relacionado, eu não sei se ele contabiliza também instituições privadas. Então teria que ver. Mas a gente consegue ver essas coisas também pelo QGIS. Voltando para o nosso setor comercial sul, se você for ver aqui, ó, quais são os pontos de saúde e de segurança que a gente tem próximos? A gente tem aqui, que é um ponto de segurança. Eu não sei qual é, e aqui eu também não estou lembrando o nome. Que a gente Hospital, pode... esse amarelinho é um hospital. É um hospital, né? Mas não sei qual que é. A gente vai descobrir ele agora. A gente vai fazer o seguinte. Aqui em saúde, vamos começar modificando a saúde. E eu vou fazer uma coisa bem clichê. Eu vou usar o... É isso. Eu vou usar a cruz vermelha. Tá, eu sei que é muito clichê, mas ainda assim, vou usar porque vai ser mais fácil pra gente. Então, eu vou colocar aqui, eu vou deixar só a cruz. Vocês vão ver ali, ó, já modificou, já tá a cruz certinho. E eu vou mexer em rótulo. Por quê?
eu quero saber qual que é aquele hospital. E eu quero que isso apareça no meu mapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em rótulo. Eu vou aqui em sem rótulo. E aí tem outras opções. Olha. Eu vou em rótulos individuais. Aqui em rótulos individuais, eu vou ter algumas opções. Lembra no início que eu falei que o shapefile ele é um arquivo que tem esse bloco e dentro dele tem várias informações? Você consegue categorizar essas informações com QGIS e você consegue escolher qual que você quer que apareça. No nosso caso, eu quero que o que apareça é o nome. Então, eu vou clicar aqui no que eu quero. Tem aqui gestão, espera, endereço, tipo, observação. Eu quero o nome. Não vou mexer nas configurações de formatação porque não vai dar tempo. Mas se você quiser modificar, eu vou colocar aqui a fonte da UNB, porque eu baixei ela recentemente e eu achei ela uma gracinha. Então tá aí, ó, a fonte da UNB. Coloquei. Se a gente for aqui, ó, agora o nosso mapa tem texto também. E aí tá HBDF, Hospital de Base do Distrito Federal. Agora a gente já sabe qual é. Mas, putz, ficou muito ruim de ler. O que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte. Aqui na camada de rótulos, você pode colocar um fundo nele. Isso foi uma coisa que uma pessoa fez em Peru, que patenteou, né? Uma pessoa fez, ficou bonito, e depois todo mundo também fez, porque ficou bonito. Então a gente tem que fazer. Fica mais legível, ó. Coloca um fundo branco. Eu falei que não ia mexer em formatação, mas estou aqui mexendo, né? Posso não consigo. Tenho que ficar mexendo nessas coisinhas. Adoro ficar mexendo nessas coisinhas. Enfim. Tá mais legível, tá mais bonito, ficou mais legal. Você pode até inverter, colocar o fundo preto e o texto branco. Você vai aí da estética de vocês que vão mexer nisso. Então tá aí, a gente já modificou aí. A gente já sabe agora qual que é essa daqui, que é de segurança, né? Não sei, vamos ver. Vou copiar o estilo, todas as categorias, porque olha só, tá vendo que rótulos está aqui? Então quando eu copio, eu também considero os rótulos. Então o que eu faço? Eu copio tudo, eu solto aqui, e aí, pô, não apareceu a minha segurança ali, né? Por quê? Porque o valor, né, dos rótulos, nome, não necessariamente é o mesmo. Então eu vou só procurar aqui, ó, órgão. Na verdade, eu acho que vai ser a unidade, ó. Você vai procurar. Qual que é a informação que você quer? Então, às vezes, é tentativa e erro. Vamos ver aqui. Unidade OP. Aplicar. Ó, sétima Companhia de Polícia Militar Independente. De Polícia Militar, né? Então tá aí. Uma outra coisa também que eu posso fazer é deixar o texto todo em linha em caixa alta, mas eu vou ter que procurar isso aqui e eu acho que já tá ficando até cansativo para vocês, então vocês que vão procurar aí para fazer direitinho. Mas dá para vocês uniformizarem, deixar tudo em caixa alta, fica mais bonito. Mas então tá aí. Agora a gente vai modificar a nossa simbologia para segurança. Vamos ver. Rótulos individuais. Não, simbologia. Tá aqui. Deixa eu ver se já tem um pronto. Não tem. Eu vou colocar uma estrela. Eu vou tirar essa sombra que eu não gostei. E eu vou deixar só a estrela. E vou colocar ela de amarelo. E eu vou tirar o traço. Vamos ver se vai ficar legal. Ixi, não ficou tanto assim. Vou colocar então o azul. Vamos ver se isso vai ficar mais sólido. Ui, tá aí. Eu tenho que cancelar sem querer, mas pegou. Então tá aí. Agora a gente tem aqui as nossas a saúde e segurança, tá certinho. A gente consegue ver algumas coisas. Olha só ali a nossa camada de arborização. Então, se vocês fizerem esse levantamento geral, vai ficar muito bonito. Uhum. Vai ficar muito bonito. Então, é ter pique e fazer. Eu fiz aquilo ali em uns 2 minutos. Então, 10 minutos eu consigo fazer isso aí tudo. Só clicando. Então, vocês conseguem fazer. Não precisa fazer tudo isso aqui. Faz que o centro daqui, enfim. E aí é isso. Eu acho que tá aqui. Com certeza, gente. Acho que uma hora e pouquinho nesse ritmo de orientação já fez tanta coisa. Um Uhum. instante, pega o pico. Pega o pique rapidinho. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante de mostrar, mas eu não sei se vocês vão utilizar, mas eu ainda vou mostrar porque eu acho muito importante. Eu vou dar uma forçada de barra aqui nessa camada chamada evolução urbana,
Porque quando a gente fala de evolução urbana no Distrito Federal e a gente está na escala do setor comercial sul, não vai ter muita diferença. Mas se a gente pega o Distrito Federal inteiro, tem. Então aqui a gente... Ixi, eu vou até desativar as camadas de saúde e segurança, porque tá aparecendo todas. Mas coloquei. Algumas camadas do geoportal vocês vão adicionar e elas vão ficar muito uniforme, né? Então, o que você espera da camada de evolução urbana? A camada de evolução urbana você espera que você consiga ver cada ano. E aqui eu não consigo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui, eu vou clicar com o botão direito. Na verdade, eu acho que a de evolução urbana nem é a melhor opção para isso. É a de cobertura de solo. A de cobertura de solo vai ser bem útil para vocês até. Pode ser. Tá aqui, ó. Cobertura de solo de 2019. Tá aí, ó. Tudo uniforme. O que é essa camada de cobertura de solo? Ela é relativamente pesada, mas o que ela mapeia? Uau. Ela mapeia espaços de cerrado, por exemplo, campo. Ela mapeia mata ciliar, espaço florestal, solo exposto, espaço pavimentado. Ela mapeia espaço edificado, então, e espaços também de água, que é no caso do Lago Paranoá. Então a gente tem várias coisas aqui e que do que vocês estão vendo é nada disso. Tudo tá no roxo. Então o que a gente faz? A gente vai vir aqui no propriedades. Aqui em simbologia, tudo que a gente mexeu até agora, a gente mexeu com uma simbologia simples. Agora a gente vai mexer com uma simbologia categorizada. A gente vai categorizar cada uma dessas coisas. Bem aqui, ó, a gente tem umas informações. Tem ID, class name, enfim, é tentativa e erro. Vamos ver o que é o ID. Coloquei, às vezes, quando vocês vão classificar, uma camada pode ter muitas informações. Então foi o que ele falou, olha só. São várias coisas que poderá não ser o esperado. Então, tipo, não é isso que eu quero, não quero o ID. Eu coloquei aqui e ele falou, ó, se eu fizer isso aqui, vai travar seu computador. E você não vai ter o que você quer. Então, felizmente, ele fala isso. Eu vou dar um cancelar. Então, o ID não é. Vamos colocar o class name. Fiz isso mesmo. Pegou. Então, Ô, Paulo, aqui só uma coisa, dá para fazer isso com as edificações também? Ou as edificações não têm isso? as edificações ela tem. Só que qual é o problema, inclusive? São as categorias aleatórias. Nem isso, Como na se verdade, tivesse é que... muito pesado. Ah, tá. É porque você vai categorizar cada edifício de Brasília. Uhum. Daí é muito pesado. Eu sei que tem uma menina Não. que ela conseguiu fazer uma categorização da altura dos edifícios. Porque a gente tem a informação das alturas, né? Então, Sim. ela veio aqui no Pra pegar sistema da de foto. categorização, ela veio aqui, ela selecionou altura. As pessoas são os anjos. Quando ela fez isso, ela conseguiu pegar as alturas e colocou um gradiente. Então, o que era mais alto estava mais escuro. E o que estava mais baixo estava mais claro. Então, quando você pega o mapa geral de Brasília, fica lindo. Eu não consigo fazer isso no meu computador. Ele trava. Uhum. Mas se você conseguir no seu, ou às vezes você faz um recorte de camada, pega só um pedaço, e aí só esse pedaço você faz essa... Pode ser legal. Posso fazer em cima do Mas recorte mesmo. o esquema do recorte pode ajudar. Mas no edificações também dá para fazer. Eu tô pegando a da cobertura do solo porque eu acho que ela é bem didática, tem várias coisinhas. E se vocês forem ver aqui a camada, ó, mudou. Agora eu tenho camada dentro da camada. Então, Paulo, o que é útil para mim? Você que vai me dizer. Então, por exemplo, a agricultura não vai estar aparecendo aqui no setor comercial sul. Na verdade, aqui só vai estar aparecendo essa parte em rosa, que é a área construída. E é isso, porque a gente está falando do setor comercial sul. Mas se você for fazer uma análise, por exemplo, do Distrito Federal, você vai ter mais espaços. Então, vocês conseguem modificar cada uma dessas coisinhas. Então, você vai ter aqui, ó. Você pode fazer um exemplo geral. Qual é o exemplo geral, por exemplo? Você clica aqui. E aí você vai ter aquela abinha que você já conhece. De novo, não gosto de contornos, então coloco aqui. Pronto. Por isso que eu não gosto de contornos, já dá um outro ar pro mapa. Então, tá aí, ó. E aí vocês conseguem modificar individualmente cada um desses. Aí você muda a cor. Para ser mais rápido, clica com o botão direito, alterar cor. Aí tá aí. Ou até mais rápido que isso. Você só clica com o botão direito aqui. Dá para modificar. Então tá aí. Para não dizer que a gente não vai usar essa camada, eu vou deixar tudo invisível e vou deixar só a de água. Por quê? Porque vocês, na análise de vocês não vão só mostrar o setor comercial sul de cara, né? Vocês vão mostrar
uma sequência de indicações. Inclusive, o que eu estou fazendo é retirando. Eu estou retirando as camadas que eu não vou usar. Putz, retirei uma camada sem querer. Só classifica de novo. Pronto. Tá aí de volta. Mas aí tá aqui, ó. Seleciono aqui o que eu não quero, só quero a de água. E aí eu retiro. Fica mais fácil. Então tá aí. Vocês vão fazer mapa de situação, vocês vão fazer mapa de locação. Então vai ter, tipo assim, mapa para vocês mostrarem Brasília. E para mostrar Brasília, você precisa mostrar o Lago Paranoá. E o Lago Paranoá não precisa ser azul. Então pode ser um preto. Vamos ver se vai ficar bonito. Eu vou tirar as edificações porque nessa escala já não vai aparecer. A cobertura também não. E daí só entre as vias, aqui ó. Tá aí. O mapa fica lindo. Então, se eu colocar agora aqui as edificações, ó, aí vai ficar manchado. Pode ser que fique bonito, pode ser que fique bonito. Mas, de novo, como eu disse, camada de edificação e de curva de nível é um perigo quando a gente está mexendo em escala muito longe. Pode travar. Então, eu vou desativar. Ou, às vezes, vocês fazem isso. Estou mexendo aqui e aí eu quero ir de um lugar para o outro. Para você não ficar muito pesado, só desativa as camadas mais pesadas, dá o seu zoom lá e depois ativa a camada de novo. Para você não ter que ficar mexendo com camada muito pesada para lá e para cá. Então, é uma dica de movimentação. Tá aqui. Vou colocar aqui as coberturas de volta. Vou colocar as curvas de nível. Vou colocar as minhas árvores. E vou colocar a segurança e saúde. Para análise, eu acho que isso aqui é mais que suficiente. Então, o que a gente vai fazer agora? Por enquanto, eu vou deixar as árvores desativadas, porque eu não gosto de estar mostrando tudo isso e só aquele espaço arborizado. Então, por enquanto, eu vou deixar elas desativadas, mas depois a gente vai mexer nelas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte final, que é a plotagem. É muito bom o QGIS para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Projeto, e aí eu tenho essa opção chamada Novo Layout de Impressão. Qual é a minha dica? Vocês vão fazer mais de um mapa. O que eu consigo pensar é um mapa do Distrito Federal. Isso é porque eu já fui doutrinada pela Pescatória e pela Saboia. Então, acabou que elas sempre pediam até escala, tipo assim, mostra o Brasil, para onde está o Distrito Federal. Então, mas o que vocês vão precisar? Distrito Federal, Plano Piloto, Setor Comercial Sul. São 3 mapas aí. O que eu recomendo? Organizem quais mapas vocês vão ter, que vão ter mais ou menos as mesmas camadas. No caso, a gente vai pegar aqui, vai ser situação. E aí eu estou dando o nome desse layout de situação. Ele vai abrir uma outra camadinha, uma outra abinha. É bem mais intuitiva. Porque aqui você não vai mexer com o mapa, aqui é só diagramação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um mapa de situação do Distrito Federal. E, na verdade, não só ele. Vai ser Distrito Federal, Plano Piloto e Setor Comercial Sul. São 3. Então, eu vou criar 4 páginas. Você que está numa 4, o projeto é sempre na 3. Então, eu vou vir aqui em Propriedades da página, clico com o botão direito, Propriedade, A3. Tá aí, aumentou. Vou criar mais 2 páginas, na verdade. Tá aqui, eu inseri 2 páginas, tamanho A3, paisagem, ok. Tá aí, 3 paginazinhas. É isso que a gente vai precisar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sempre alternando entre essa janela e a janela de mapa. A gente vai sempre alternar ela. Vamos começar, então, com o nosso sistema lógico. Primeiro, a gente vai ver o Distrito Federal. Então, eu vou fazer um mapa. Eu vou clicar nessa ferramenta de adicionar mapa. E eu vou fazer um mapa quadrático, porque eu quero colocar as minhas informações na lateral. Então, a A3 ela é um quadrado com uma sobra. Eu vou usar essa sobra para colocar as informações legenda, escala, nome do mapa. Essas coisas vão ficar aqui. Adicionei meu mapa, tá bem ali. Só que ele está muito perto. Lembra que eu falei daquela coisa que eu falei para vocês prestarem atenção? Se a gente vai fazer um mapa do Distrito Federal, não precisa das edificações, porque a escala nem vai mostrar. Então você vai estar pesando seu computador à toa. Curva de nível, vou deixar, pode ser que fique legal. A edificação tá ali, cobertura do solo, a edificação eu já tirei, não tirei não? Ah não, tirei foi cobertura. Vou colocar essas 2 camadas aqui juntas para ficar mais organizado. Aqui. Vou desativar. Quero as minhas curvas de nível, quero as minhas vias e vou desativar a de sistemas públicos. Então, ó, faz grupo. Vou colocar aqui serviços.
Aí deixa aqui, desativo, pronto. Tá feito. Vamos ver aqui um zoomzão para ver como é que vai ficar mais ou menos. Tá aí. Vou jogar as minhas curvas de nível para baixo. Nem fez diferença, né, para essa escala, então vou deixar ela lá em cima ainda. Vamos ver como é que vai ficar na nossa plotagem. Vocês estão vendo que no meu visualizador do mapa do QGIS, o traço está muito grosso e aqui o traço está fininho? É porque aqui você está pensando na prancha. Então, o que é uma prancha A3? Ela é 42 por 29,7. Então, o traço de 0,5, dependendo da escala, ele vai ser mais expressivo ou não. Então, vocês vão, às vezes é normal ir lá, alterar o estilo e voltar para cá. É completamente normal. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai mudar a nossa escala. Quando eu clico no meu mapa, eu tenho essa ferramentinha aqui embaixo, mas eu vou começar com essa, de selecionar o mover novo item. Aqui eu vou colocar uma escala de 25.000, 25.000, 1000. Eu digitei ali. Bem aqui nessa parte de propriedades principais. Aí é um pouco de paciência mesmo. Aí vocês coloquei 25.000. Ainda tá muito perto, quero mais. Vou colocar 50.000. Ainda tá muito perto, vou colocar 75. A escala tem que ser sempre no número redondo. Não coloca 355,2. Não existe isso. Coloca um número que termine em 5. Então, pode ser bom. Então, eu gosto de mexer com múltiplos de 5. Então, 125, 150, 175. Pensa nas escalas que você tem no seu escalímetro. Então, você tem lá de... Por exemplo, lá de 1 para 20, você consegue fazer virar 200, que consegue virar 2.000, que consegue virar 20.000. Então, pense um pouco nisso. Aqui, agora, a gente já tem um pouco mais afastado, que é legal. O que eu vou fazer? Eu quero mexer o meu mapa. Então, eu vou clicar nessa daqui e eu consigo movimentar o meu mapa dentro do meu recorte. Acabou que a minha curva de nível em vermelho, para esse mapa, não ficou muito interessante. Então, eu vou lá, enquanto lá carrega, eu vou alterar as minhas curvas de nível, eu vou colocar um cinza, talvez. Um pouco menos expressivo. E eu vou colocar ele abaixo dos meus mapas, ou das minhas vias. As vias estão em cinza também, então elas vão sumir. Então o que a gente faz? A gente vai vir aqui, muda uma cor delas. Vou colocar um cinza aqui mais escuro, copiar e aí eu colo. Paulo, mas você já passou por aí. Mas tá tudo bem. Quando a gente vai fazendo as camadas, tendo esse pensamento de como que as coisas vão se ordenar, é normal que você venha aqui, modifique alguma coisa, vai e volta. Então é normal que isso aconteça. Então se a gente vir aqui, o nosso mapa vai estar atualizando a partir dessa barra vermelha, ou a vermelha, né, azul. Vocês vão ver que o mapa já vai estar mais legível. Então o que eu falei da mancha que fica bonito? Eu consigo ver aqui, ó, toda a deformação do terreno do Planalto Central, a partir das curvas de nível. Eu vou colocar elas ainda mais claras. E eu acho que fechou. Eu acho que isso aqui é um bom mapa de situação. Eu consigo ver o plano piloto, eu consigo ver um pouco do entorno. Eu deixaria um pouco mais longe, mas por motivos de vamos fazer um pouco mais rápido, estou com medo de ficar muito extenso para vocês, eu vou ir um pouquinho mais rápido. Então eu vou deixar aqui as minhas curvas de nível mais claras. E agora ela vai ficar muito mais sensível. Como eu já sei que ela vai ficar mais sensível, eu vou partir para o próximo mapa. Vou vir aqui, criar um novo mapa. Esse mapa, ele é um mapa do plano piloto. Então, ó, já carregou ali. Ah, não, cara. Eu acho que já, ó. Ficou um pouco mais legível, ficou um pouco mais bonitinho. Acho que carregou mesmo. Peraí, eu vou tirar esse mapa porque eu acho que eu colei uma parte muito boa para vocês. Enquanto ele carrega, a gente vai agora adicionar as legendas e a escala e o norte. Todo mapa tem que ter norte, legendas e legenda.
É bom que tem. Que diz dar isso de graça pra gente. Aí ó, ficou muito mais sensível, muito mais legível. Eu consigo ver a mancha do plano piloto, eu consigo ver aqui o Guará, eu consigo ver algumas manchas de algumas outras regiões. Tem ali a hidrografia está bem marcada, então eu consigo sai dessa abstração do mapa muito azul é água, verde é grama. Não precisa. Pode a gente tá fazendo arquitetura, a gente adora fazer esse tipo de palhaçada, né? De ficar colocando outras cores em coisas que não podem, mas fica bonito, então tá tudo bem. Tá aqui. E fica legível, eu consigo entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Vou adicionar o norte. Essa ferramenta aqui, ó. Adicionar a seta norte. Bem clara. Então, coloquei. Vai vir isso aqui, só aperta um OK. Putz, que seta feia. Concordo. Mas ele tem uma galeria ali só de setas. Ui, deu umas travadinhas. Aqui, ó. Ele tem uma galeria de setas que vocês podem escolher. E aí o que eu falo para vocês é para vocês explorarem aqui pela lateral todas as guias que existem, porque são muitas, eu não vou passar nelas. Então, por exemplo, posição e tamanho. É bem intuitivo, você já sabe que é o tamanho. Rotação, tu não vai rotacionar a seta do mapa, do norte, né? Porque o norte está para cima, então você não vai rotacionar ele, não precisa. Aqui é a sincronização. É a seta para esse mapa. Esse mapa é o mapa 1. Então aqui está a sincronização dele, ó. Mapa 1. Alinhamento. Norte. Tem um norte verdadeiro. Mas eu quero norte. Então tá aí. Agora a gente vai escolher uma seta bonita. O que é uma seta bonita? Tem aqui algumas setinhas e tal. Eu gosto daquela redondinha. Tipo, às vezes pode acabar de ficar que nem o meu. Que tá tipo assim, nossa, tá todo escondido. Só puxa pra lateral aqui, ó. Clique, arrasta. Tem triângulo. Tem pizza, que não faz nenhum sentido. Mas eu vou vir aqui e vou procurar setas, que é arrows. E aí eu tenho mais direcionado. Ó. Seta para cima, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse, tem vários. E você também pode adicionar, se você for que nem eu, que eu acho isso muito péssimo às vezes de mim. Mas eu adoro fazer as minhas coisas. Então eu gosto de fazer a minha seta do norte, eu gosto de fazer a minha escala. Então vocês conseguem adicionar um SVG. SVG, para quem não sabe, é um arquivo rasterizado. Vocês fazem pelo Illustrator. Então tá aí, vocês conseguem adicionar. Eu gosto muito dessa setinha aqui de norte. E eu gosto dela em preto, não desse jeito. Então eu vou tirar o traço e eu vou mudar o preenchimento para preto. Tá aqui. Eu posso colocar ele aqui na lateral, mas eu acho que vai ficar melhor dentro do desenho. Tá aqui, eu vou deixar uma folga um pouquinho, né? E eu vou colocar agora o nome do mapa. Tem aqui uma ferramenta de texto, que é essa daqui. Clico e arrasto, muito de boa. Escreve por aqui, não escreve por lá, escreve por aqui. Então, qual é esse aqui? Vamos pegar... Não Distrito Federal, vou colocar plano piloto e entorno. Aí eu venho aqui na fonte, posição e tamanho. Não é isso que eu quero, acho que vai estar em formatação. Aqui, ó, fonte. Clica na fonte, colocar número 16, pequeno ainda. Colocar número 24. Tá ótimo assim. Plano piloto e entorno. Tá aqui a legenda do nosso mapa. Ficou meio grotesco, né? Assim, eu vou mudar a fonte para dar um NP, é isso. Fonte um pouco mais redondinha. Vocês podem colocar um fundo, enfim, vocês vão brincando aí para ver como que pode ficar mais bonito. Então tá aí, a gente tem as coisas que são mais essenciais, a gente tem aqui a legenda, a gente tem o norte, agora a gente precisa... a legenda, a gente tem o nome do mapa, a gente tem o norte, agora a gente precisa da legenda. Por quê? Por mais que a gente goste de ficar inventando coisa, então vamos colocar massas aquáticas de preto. Por mais que a gente goste de inventar, a gente pode colocar uma legenda para as pessoas da cartografia não ficarem tão indignadas com a gente. Então,
coloquei aqui a legenda, já vem automaticamente todas as camadas que você estava trabalhando. Só que, tipo assim, não tá aparecendo tudo isso. Então, o que você vem? Você vai vir aqui, vai desativar a atualização de camada. Você vai retirando o que você não precisa. E não só o que você não precisa. Por exemplo, precisa ter esse tanto de camada de legenda para via? Não precisa. Então, tira todas menos uma. Aí você só muda o nome. Vias. Como é que muda o nome? Clica 2 vezes. Oculta o grupo para não ficar aquilo ali. Curvas de nível. Aí fica todo estranho. Aí coloca curvas de nível. Aí coloca entre... Vou colocar aqui 5 e 5 metros. Vamos lá. Qual é o próximo? Passeios e calçadas. Não dá pra ver, então posso tirar. Travessia de pedestre. Não tô usando. Essas fotos aqui de... Não tô usando também. Vou tirar. Edificação. Não tá aparecendo. Árvores. Não tá aparecendo. Serviços também não tá. Cobertura do solo também não tá. Só que ela é a nossa camadinha de água. Então coloca aqui, ó, massas aquáticas. Ou melhor, hidrografia. Tá aí. Aí, só que o que que rola, né? Olha só. Ele tá nomeando, tipo, ele é a camada. Então ele é água. Eu vou colocar hidrografia ali. E eu vou ocultar a camada. Pronto. 3 camadinhas. Já dá pra ler no mapa de maneira muito melhor. Tem gente que ainda coloca aqui dentro do mapa. Eu acho que fica lindo. Às vezes, tem que saber usar. Então, sim, testar. E aí você coloca essa lateral com o memorial descritivo. Então tá aí. Dá para colocar um fundo aqui no texto também, para ficar mais... Aqui, ó. Pronto, o fundo já tá bom. Eu só aumento isso aqui para bater ali. Pronto, ó. Mapa bonito, tá feito. Agora a gente vai pro próximo. Como a gente é esperto, o que a gente vai fazer? Primeiro, terminei um mapa. Eu vou vir aqui, travar camada e travar estilo para camada. Por quê? Você vai, sempre que você modificar alguma coisa nessa aba aqui do QGIS, ele vai automaticamente atualizar o seu mapa na sua plotagem. No momento em que você trava, ele não modifica. Então vai ficar lá, tá ótimo. Você não vai ter dor de cabeça mais com esse mapa, tá feito. Agora, como a gente é esperto, o que a gente vai fazer? Ixi, tá faltando uma coisa. A escala. Quase que eu esqueci dela. Só clicar. É isso. Cliquei e ele já adicionou ali, a escala tá perfeita. Você pode até colocar, tipo... qual é a variação? Eu não gosto muito dessa escala assim, mas na verdade vai ficar tão bonito essa. Mudei de ideia. Eu gosto daquela que é uma linha. Tem várias opções aqui, ó. Tem essa caixa dupla, tem a linha tracejada, tem essa daqui, tem essa daqui, tem um oco, tem numérico. O que é o numérico? A gente mudou a escala do nosso desenho. Ele está em 1 para 200, para 75 mil e uns quebrados. Então eu vou botar aqui. Aí, ó, agora tá certo. Então, vocês conseguem colocar. Eu vou colocar a caixa simples. A caixa dupla. Qual era a caixa? Deve ter mudado ao longo disso. Vou colocar então essa daqui. Acho que vai ficar bem legal. Só chego aqui, adiciono a escala do lado do norte. Tá ótimo. Pronto, agora sim o nosso mapa tá feito, tá completo. Agora o que a gente faz? Próximo mapa. Plano piloto. Segura Shift, seleciona tudo, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V. Você não precisa perder tempo com o que já foi diagramado. Então eu já venho aqui. Certifica de que ele está travado. Está travado. Ele vai ali demorar um pouco para carregar. Enquanto ele demora para carregar, a gente já pode ir pensando na escala, né? Então eu quero, acho que para 25 mil lá apareceu bem interessante. Vou colocar aqui, vamos ver. Tá vendo que aqui mudou a nossa escala? Ó? Porque ele está acompanhando esse mapa. Então, 5 quilômetros, então para 25 mil, é muita coisa para o nosso desenho. Então, olha, tá muito próximo. Vou colocar, então, 1 para 40 mil. Vamos ver.
Enquanto ele atualiza, a gente vai mudar as nossas divisões da nossa caixa da escala. Ó, esse aí ficou ótimo. Aqui a gente tem o rótulo multiplicador da unidade. Ele tá... na verdade não é aqui não. É bem aqui, ó. Segmentos, isso. Tem espessura fixa, altura, tá tudo bem e tal. Vamos ver... Isso aqui? Ajustar a espessura do segmento. Vamos lá. Aqui tá... Não. Não, tá aqui. É esse aqui mesmo. A gente consegue modificar aqui em unidade. Qual é a unidade? Essa unidade aqui, tá em quilômetros. Eu quero colocar um pouco mais discreto, então eu vou colocar 1,5. 0,53 km. Pronto, já que você tá na escala. E aí, putz, tá sumindo ali, né? Então a gente pode colocar um fundo. Acho que é aqui em tela. Não. Aqui, ó, fundo, pronto. Eu ainda consigo colocar isso aqui. Aí tem aqui uma partezinha que é itens. Se não tiver aparecendo itens aqui, clica com o botão direito e procura itens. Itens painel. Aí vai aparecer. Aí você coloca aqui a escala, ó, que é essa barra de escalas. Coloca ela embaixo da nossa coisinha. Eu vou colocar os mapas assim aqui pra baixo, porque eles são fundo, né? Então tá aí. Pronto. Tá aí. Nosso mapa do plano piloto foi feito assim, em 2 tempos. Agora a gente vai fazer o mapa do setor comercial sul. Dava para fazer um mapa um pouco mais da área central do plano piloto? Dava, mas de novo, não vou fazer. Eu acho que pode ser interessante que vocês façam. Para ficar bem essa sequência, né? Eu não sei se vocês têm limite de prancha, eu acho que na minha teve. Então vocês vão ver aí como é que vocês vão fazer. Mas eu vou colocar agora. Oi? Tem um pouquinho do que foi a da tua turma, Paulo, que era muito pouco na tua turma. Mas também não dá para exagerar muito, não. Sim. Tá um pouco mais folgado por aí. Menos mal. Eu acho que não, para 10 mil ou 15 mil talvez já mostre. Esperar aí carregar. Aí enquanto isso aí carrega, a gente vai modificar a nossa escala. Que aqui ela tá, ó, 1,5. Nessa escala aqui já é muita coisa. Então eu posso, por exemplo, modificar de quilômetros para metros. Eu acho que ainda não. Acho que vai ser quilômetros ainda. Ainda tá dando 1000 metros ali, acho que fica feio. Aí, ó, 1 quilômetro. Ficou muito mais bonitinho. Agora, vamos procurar o setor comercial sul. Tá muito longe. Vou aumentar um pouco mais. Tá. Vou colocar acho que 7.500. Aí ele já aumentou mais. Eu acho que agora já dá pra fazer nos metros. Aí, ó, 500 metros. Tá bom. Já consigo ver o setor comercial sul. Dá pra aproximar mais ainda. Acho que dá. Pra testar 5.000, pra ver? Vamos ver. Ótimo. Tá bom. Porque pega os dois lados do setor comercial sul. Dos shopping centers e a parte que interessa a gente. Sim. Coloco aqui. Tá feito. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai modificar para aquelas análises que a gente estava fazendo, né? Então, certifique-se de que está tudo travado. A camada está travada. Ótimo. Aqui também deve estar, então a gente destrava. Eu vou ter que... Paulo, você me desculpa, eu vou ter que desligar agora, que minha bateria tá acabando. Mas eu deixo... Acho que tá tudo ok, né? Acho que tá. Não sei, eles estão bem calados. Provavelmente o pessoal vai trazer algumas questões. Eu te agradeço de novo, Paulo, tá? E se continuarem tendo dúvidas, eu acompanho mais tarde. Vou sugerir que vocês registrem listas de dúvidas, se houver, né? E passa para mim via chat, via WhatsApp, e aí eu vou tentando responder. Tá bom? Mas é isso, querido. Obrigado de novo por ter disposto do seu tempo, viu? Para poder fazer essa conversa com a gente. Obrigado. Até logo mais. Vou dar um tchau agora Até. pro vídeo. Obrigado. Bom restinho de tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou caminhar um pouco aqui, gente. Vamos lá. Vias, né? Vou deixar um pouco mais claro, do jeito que a gente já tinha planejado.
Copio aqui, colo tudo. Pronto, tá feito. Curva de nível, eu tinha colocado ela em vermelho, né? Vem aqui. Aqui já mudou direto, né? Por quê? Porque isso aqui já é uma camada de linha. Agora deixa eu ver mais uma. Edificação, também pode ser bom ter. Serviços também. Se eu vir aqui e atualizar, toda essa análise ela já vai estar mais aqui. Ótimo, aí, ó. Carregou tudo. E as outras estão intocadas. Então é isso que a gente queria. As curvas de nível elas estão um pouco mais clarinhas, talvez valha a pena escurecer. Ficou um pouco pequeno o nome, né, dos edifícios, mas eu acho que dá para aumentar. Vocês conseguem aumentar de novo. Para aumentar essa letra, você vem aqui na nossa camada de serviços, né? Aí vai ter aqui segurança, simbologia, não, rótulos. Formatação, texto. Aí tá aqui, ó, tamanho. Vamos colocar um 20, não, vai ficar muito grande. Vou colocar um 17. Aqui tá tudo zoado, mas não importa. O que tem que estar certo é aqui. Então, só esperar um pouquinho. Olha, tá muito melhor. Eu já consigo ver ele direitinho, tem um posto ali. Eu tenho aqui o hospital que eu tenho que mudar também o rótulo. Tá faltando as árvores, os passeios e... foi. Daí mesma coisa ali, né? Só que aí aqui a gente vai modificar as legendas porque tem mais coisa, né? Então, o que você pode fazer? Você só vem aqui, clica, desclica, aí você vai retirando. Então a gente coloca aqui de serviços, aí só oculta, porque já tem ali segurança e saúde. Cobertura do solo, não precisa, porque não tem nenhuma hidrografia aparecendo. Árvores, a gente vai fazer um zoom ali para mostrar. Edificação, pode ser legal, dá para ocultar isso aqui. Não estamos usando imagem de satélite. Passeios e calçadas está aparecendo, travessia não está. As vias é aquele mesmo esquema, a gente tira todos e deixa só um. Oculta também. E vias. As curvas de nível, certo? Tá. Tem mais camadas, né? Então vamos só puxar um pouquinho mais para cima. A gente deixou uma folga ali. Então tá bom. Tá aqui o terceiro mapa. A gente já consegue ver ali as nossas árvorezinhas ali que a gente mapeou. Então, numa escala mais próxima, ia ficar mais bonito. Então, vocês teriam que mapear várias para ficar bonito. Mas, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. 3 aqui, né? 1, 2, 3. É uma boa sequência. Acho que a sequência foi muito brusca, mas ainda é uma boa sequência. Para resolver isso, eu acho que eu posso só dar um zoom nessa camada aqui mesmo. Então, eu vou colocar ela na 30.000. E aí eu acho que tá feito. Tô fazendo essa alteração nessa daqui só para vocês verem. A gente já terminou com esse mapa, mas eu ainda posso mudar a escala dele sem nenhum problema. E aí, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas vocês já conseguem ver que tá dando uma travada. Por quê? Porque eu tenho 3 mapas que estou usando, então isso aqui já consegue ser um pouco pesado. Então, o que eu recomendo? Mais de 4 não. Se você sabe que seu computador não aguenta mais de 4 mapas, você não vai fazer na mesma plotagem. Então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, aí você vai em novo layout, e aí você faz. Se você quer trabalhar em cima de um que já existe, você vem aqui no gerenciador e duplica. Que aí ele vai ter exatamente a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Já vai estar a tua diagramação, já vai ter a tua escala, já vai ter o teu norte, já vai ter o teu espaço de legenda. Então já vai estar tudo mais encaminhado. Então duplica, é mais prático. Daí, ok. Vamos plotar. Vocês têm algumas opções. Como eu sei que o Canva está em alta, eu acredito que vocês deveriam aprender Illustrator. Então, mas eu sei que o Canva está em alta. Então, vocês muito provavelmente às vezes vão usar o Canva, não sei. Eu recomendo que vocês... Pode falar, Andressa.
Acho que ela talvez levantou para acidente. Eu entendo que vocês vão usar por lá. Se você exportar isso aqui em PDF, vai ficar muito pesado. Eu não sei se o Canva consegue ler. Sei que o Illustrator já tem uma dificuldade quando está com o mapa muito afastado, porque ele está todo vetorizado, então o PDF pode ser um pouco pesado. Eu recomendo que você exporte isso aqui como uma imagem, um JPEG mesmo. Então, pode ser que o JPEG vai ser bem prático. Então a gente vem aqui, exportar como imagem. Aí já temos aqui, eu vou exportar aqui na minha área de trabalho mesmo. E aí eu vou colocar. Estou exportando em PNG, ele vai me aparecer umas opções. É o seguinte: 300 dpi é uma qualidade. Normalmente, tipo, as numerações de qualidade que a gente trabalha é 72, 150 e 300. 300 é para um tipo de arte digital que ela é muito detalhada e que ela vai ser impressa em uma larga escala. Vocês estão fazendo um mapa numa A3, então você não precisa de 300, você pode colocar 150. Habilitar anti-serralhamento, certo, dá um save. Aí pronto, tá exportando aí. Só esperar, ele vai ali, não tá respondendo, mas ele tá. Vocês vão esperar. E aí a gente vai ter as nossas imagens prontinhas. Tá feito. Daí a gente pode esperar. Acho que enquanto eu espero, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito disso. Se ficou alguma dúvida no Geoportal, ou sei lá. Acho que talvez então não ficou. Mas é. Oi. Você tinha falado da gente ir salvando os mapas enquanto a gente ia fazendo. Em relação aos mapas personalizados que a gente criou, que nem o de arborização que eu tinha feito, ou todos, quando a gente altera a corzinha? Salva tudo que você faz. Mas você não salva, tipo assim, O que eu tô falando? É por causa que o QGIS ele é um pouco mais estável. Mas chega numa etapa que você está usando tanto mapa que ele pode fechar a qualquer momento. Então, salva, por exemplo, a sua camada de levantamento. Sei lá, terminei metade, salva. Terminei a outra metade, salvei. Sobre essa questão de mudar cor, não precisa. Porque isso já salva quando você salva o arquivo do QGIS. Então, o arquivo do QGIS é esse arquivo aqui, ó. Você vem e salva. Entendeu? Então, Entendi. o arquivo do QGIS, ele é o arquivo geral, com todas as camadas, com todos os seus... Já que está tudo configurado. Agora, as suas camadas que você está fazendo, elas são arquivos à parte. É como se você estivesse fazendo um trabalho que você... É um trabalho que tem que ser salvo também. Então, você vai salvar meio que duas vezes. Você vai salvar o seu arquivo que você levantou e o seu arquivo do QGIS. Entendeu? Aham. É bastante coisa, mas tô entendendo, eu acho. Legal. Beleza. Alguém também tem Obrigado. alguma dúvida? Gente, Geoportal. Alguma dúvida sobre o Geoportal? Gente, tudo de boa. Ó, eu acho que exportou. Ele deu aqui uma travada e depois voltou. Eu tenho aqui as minhas 3 imagens, que se eu abrir... Tá aqui. O mapa tá feito, tá legal, tá bonito. As curvas de nível estão legíveis. A hierarquia viária não tá tanto assim porque eu não fiz essa análise. Mas eu consigo ver a mancha urbana, eu consigo ver o eixão, eu consigo ver a rodoviária, eu consigo ver o Guará, eu consigo ver um pedaço. Ixi, acho que não sei se não consigo ver. O núcleo bandeirante aqui, a Condangolândia, aqui algumas outras cidades, Lago Paranoá, aqui o Lago Norte, Lago Sul, enfim. Qualidade tá boa, tá legível, tá bom. Vamos ver o próximo. Mais próximo, ó. Eu colocaria as edificações nessa camada. Tá faltando a camada, tá faltando ali, né? Então os bloquinhos eles estariam com os prédios da Asa Sul e Asa Norte, ficariam bem bonitinho. Mas só isso aqui já é bem legível. Eu consigo ver o eixão, eu consigo ver que já um pouco do setor comercial sul
Ficaria mais evidente ainda com a camada de edificações. Aqui é a asa norte. A UNB não está aparecendo, né? O ICC. E aí vocês conseguem ver os bolsões de estacionamento. Olha só o tanto de estacionamento que a gente tem para a UNB, né? Uma palhaçada. É um problema do Distrito Federal, não é um problema da UNB. Tá, vamos lá. Agora, indo aqui, ó, o levantamento das árvores. Dá para ver as curvas de nível, só que estão embaixo. Eu colocaria acima, para ficar um pouco mais claro a continuidade delas. Tá aqui os passeios, né? E os estacionamentos, olha. Então é muito espaço de estacionamento. É muito espaço mesmo. Em branco, vocês conseguem ver o que é a área exposta. Então, em tese, é aquilo que não está sendo ocupado ou pavimentado. Então, vocês conseguem fazer umas análises legais sobre isso. Você pode colocar o fundo verde, você já consegue ver isso. Como é que você coloca o fundo verde? Pega qualquer camada que pega o Distrito Federal inteiro e coloca verde e coloca embaixo de tudo. Então, por exemplo, sei lá, pega regiões administrativas que pega o Distrito Federal inteiro. Pinta tudo de verde e coloca no fundo. Assim que você faz o fundo. Então, tá aí. Tá aqui, tá uma legibilidade boa. Essa de baixo não tá, essa de cima que tá. Então, 7ª Companhia Policial, tá aqui. A legenda tá legível, tá aqui, tá legal. E aqui o memorial que vocês vão fazer. E aí vocês juntam essas coisas num arquivo só. Daí, eu acho que foi bem extensa, mas espero que tenha dado para captar um pouco que dá para fazer no QGIS. Isso aqui salva vida, gente. Falando sério. Acho que é isso. Não sei se finaliza com alguma pergunta ou alguém quer falar alguma coisa. Não sei. Vou fechar isso aqui. E vou parar de apresentar. E aí? Ai, Paulo, acho que só agradecer mesmo por você ter se disponibilizado, tirado o tempinho. Isso ajuda bastante. Tudo. Qualquer dúvida que vocês acabarem tendo ao longo da utilização. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo, mas eu não sei. Não sei se vocês vão ver o vídeo, mas eu acho que pode ajudar a ver o vídeo. Não sei se eu tenho que parar a gravação. Vou parar então, já que é isso. Daí